Beleza, vamos começar então. Vamos estar explicando hoje sobre web scraping. Para quem não sabe, web scraping, deixa eu ver se eu tenho algumas fotinhas aqui. Mais ou menos, web scraping, acho que a gente pode definir. Ele tem aqui umas explicações, né? Eu queria mais deixar para eu falar do que realmente para eu ler, mas nos casos mais teóricos, acho que pode deixar aqui, para os casos dos exemplos, eu posso falar mais, alguma coisa assim do tipo. Então, web scraping é uma técnica para extrair informações de websites. A ideia é transformar a informação disponível das páginas web em dados estruturados para análise. Então, toda a estrutura de um site, né, que tu pode pegar, por exemplo, eu vou ter que usar um inspect aqui. Vou pegar o site da MDB. Para quem não conhece a MDB, ela é o Internet Movie Database, alguma coisa assim do tipo. Basicamente é um site que é da Amazon e ele tem basicamente tudo sobre todos os filmes e todos os filmes, ele oferece dados de todos os filmes. Ele é um banco de dados enorme. Se você for ver algum filme, provavelmente ele vai ter uma notinha, ou escrito IMDB alguma coisa, é a nota do site aqui. Então a gente tem aqui uma gama de filmes, né, de um monte de cards aqui com vários filmes. Por algum motivo, os caras foram sagazes e conseguiram colocar propaganda no Brave. Mas é porque também é propaganda deles, né? Porque o negócio é da Prime, é porque eles são da Amazon, é em app, né? Propaganda em app ad, que nem o YouTube. Mas enfim, se a gente vier aqui na página, a gente pega aqui todo o HTML, a gente vê que tem um monte de conteúdo e por aqui mesmo a gente consegue pegar os cards. Deixa eu só pegar o quadradão aqui que tem todos os cards, esse UL aqui, e vai ter um monte de listazinha. Então aqui a gente tem todos os conteúdos. Basicamente o web scraping seria você, por você já ter acesso a isso daqui de uma forma manual, basicamente você faz um robô para pegar isso de forma automática e, tipo, você poderia na mão, com certeza, escrevendo o título, escrevendo o ano ali, escrevendo duração, blá blá blá, o rating dele aqui. Então, é uma forma automática de fazer isso, o que é ótimo para você colecionar dados, enfim, um monte de coisa aí, que é, deixa eu ver, tem alguma coisa aberta? Não, que é bem útil para análise de dados, um monte de outras coisas. E pode ter uma utilidade, ela tem uma utilidade enorme para fins pessoais também, né? Eu lembro quando eu fazia sistemas, meu professor mesmo disse que ela precisou disso daqui para fazer um projeto que ela estava usando inteligência artificial, e ela precisou fazer web scraping, e ela mencionou que o computador dela ficou ligado aí por, sei lá, um mês, mas provavelmente tinham jeitos melhores de fazer o negócio, mas ela ficou coletando vários dados para fazer alguma apresentação dela. Acho que era doutorado, alguma coisa assim. Então, beleza. Como que funciona o web scraping? Basicamente, o web scraping ele envolve o envio de requisições, né? Tu vai enviar uma requisição aqui e ele vai te devolver justamente o HTML, que é o que o seu navegador faz. Então, o seu navegador, basicamente, ele é um aplicativo de fazer várias requisições, né, por assim dizer. E de pegar o HTML e de servir esse HTML para você dessa forma bonitinha aqui que você tem. Então, em seguida, você analisa esse HTML para extrair as informações desejadas. Por que a gente usa o Python para isso? O Python é uma boa escolha porque ele é simples, ele tem muitas bibliotecas. Ele tem aqui, por exemplo, o Beautiful Soup, ele tem o Scrape, o Request, e porque o Python ele é muito bom para lidar com dados. Então, sempre que você vai fazer qualquer tipo de modelagem com dados, qualquer coisa que você precisar, sei lá, digamos que tu vai pegar esses negocinhos aqui, olha, esses nomezinhos, e ele vai. Aqui não vai ter, então não é tanto um empecilho, mas digamos que ele viesse com esse menor que. É muito fácil, essa é uma coisa que dá para fazer em qualquer linguagem, mas tipo, tem alguns casos em que isso é mais fácil em Python, por exemplo. Tirar esse símbolozinho, ou qualquer tratamento, né? Tratamento de dados. Em Python é muito fácil mesmo. Outra coisa que dá para você fazer é a análise de dados e ah, espalhamento, né? Colecionar os dados, exportar eles, né? Tudo mais, salvar os dados. É muito bom também você usar Python para isso. Você pode usar o Pandas, você pode usar o NumPy, mas logo abaixo eu vou dar alguns outros exemplos de bibliotecas que dá para você usar. Enfim, Python é muito bom para isso, ele é muito popular para isso. Todo mundo usa o Python para fazer esse tipo de coisa. A utilidade dele, ele é extremamente útil em várias áreas. Por exemplo, o pesquisador pode coletar dados determinados sobre fatores ambientais. Isso daqui foi porque eu tinha ouvido um exemplo
de alguém, eu acho que foi do Sérgio Sacani, falando sobre usar Python, algum pesquisador ambiental estava fazendo isso e usou para fazer web scraping. Então, um ambientalista pode pegar isso e pegar informações do governo. É uma coisa muito comum, porque o governo, ele é sempre, alguns, né, são bem transparentes quanto a algumas informações. Talvez você não possa confiar nelas, mas elas estão lá, né? Elas são transparentes, algumas delas. Então, tu pode fazer o scraping disso, comparar isso em um gráfico, alguma coisa, enfim, o que você quiser utilizar ele aí, ele tem essa disponibilidade. Então, dá para você fazer estatística, né, como eu mencionei e tal. A empresa pode monitorar o preço dos concorrentes, muito interessante também, ou do próprio, né, porque do próprio é um pouco mais difícil, porque você já tem acesso àqueles dados de uma forma mais fácil. Depende também, né? Como eu tinha dito, para uso pessoal você pode, sei lá, talvez fazer isso. Eu, por exemplo, eu tenho o meu blogzinho ali, eu posso sei lá, não ter um jeito mais fácil de fazer uma APIzinha e eu quero só pegar alguns dados ali para estatística e eu posso usar isso. A jornalista também pode usar para coletar dados para suas matérias, como eu falei, algumas coisas de governos também costumam ser bem fáceis. Algumas ferramentas e fundamentos para o web scraping. Então, a primeira é que você tem o request, que a gente usa para fazer justamente esse request aí para ele retornar para a gente o HTML. O Beautiful Soup, que ele vai ser o primeiro exemplo que a gente tem de uma biblioteca bem fácil para a gente usar para fazer web scraping. Ele é bem fácil, ele é plug and play, né? Você simplesmente baixa ela, importa ela e você já pode fazer um web scraping com 4 linhas ali, ele já funciona perfeitamente. Se bem que vai ser uma coisa muito simples, né? Então, se você tem um projeto um pouco mais complexo, você vai querer usar o Scrape. Então, o Scrape ele não é uma biblioteca, ele é um framework. Então, você baixa ele, ele vai criar todo um projeto para você, ele vai criar todo um repositório de arquivos e tudo mais que você precisa, com as classes e blá 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 do Python. É bem mais robusto, né? E ele, dá para fazer um web scraping bem mais completo nele, né? Eu coloquei aqui também o Selenium, só que a gente não vai usar o Selenium em nenhum desses exemplos, mas é para ficar aqui mais para a dica, porque o Selenium, o que ele vai fazer? Além de você apenas interagir com os requests, né? Você manda uma pergunta, o navegador te manda uma resposta, né? O servidor, né, melhor dizendo, te manda uma resposta. Ao invés de você ficar só nisso, você também pode interagir com o navegador. Então, algumas páginas, elas podem requerer que você esteja logado. Algumas páginas podem, sei lá, te deslogar porque você fez muitas requisições. Então você tem o Selenium para fazer essa interação. O que você faz com o WebScrape basicamente é criar um bot. Né? Você está criando um bot, você está criando o que a gente chama de crawler. Você está criando uma mini aranhazinha que ela vai para o site, ela vai buscar tudo que você precisa, vai trazer de volta para você, e aí você pode fazer o tratamento com os dados, fazer tudo que você quiser, e, enfim, basicamente isso daí. A gente realmente chama de crawler ou aranhazinhas, né? Spider, rastreadores, enfim. Acho que aranhazinhas fica um nome melhor, né? Então, para baixar aqui as bibliotecas, eu coloquei mais ou menos esse comando aqui, né? Pip install. Como eu tinha falado na outra aula, dá para você fazer também. É que eu já tenho, né? Eu esqueci disso, era isso que estava faltando, tá vendo? Vou dar um clear aqui. Eu já estou no meu ambiente virtual. Então não vou precisar desse comando aqui, né? Era isso que estava faltando eu arrumar para aula. Mas eu ia tirar aqui, eu ia fazer um venv na mão, né? Mas eu já fiz na outra aula, então para quem não sabe fazer venv, tem a outra aula aí. Vocês vejam lá. Ou tem outro arquivinho também, não precisa ver a aula completa, tem um arquivinho lá onde mostra. Criar um ambiente virtual é melhor, porque senão você vai ficar acumulando um monte de módulos, um monte de bibliotecas que você não quer pessoalmente, você só quer num projeto específico. Então é bom você criar um ambiente virtual para você baixar só nele essas aplicações, né? Então, beleza. O request, né, para mandar o request, o Beautiful Soup, e o script para a gente usar depois, a parte, né? Esses dois aqui vão ser usados para um exemplo, e depois esse daqui. Desculpa. O Pandas também a gente vai usar para usar os dados. Eu não vou explicar Pandas, também não vou explicar o OpenPy Excel, porque eles não são o intuito. Né? O intuito é explicar web scraping. Para dar um exemplo, eu decidi usar no meu aqui, mas isso daqui é a análise de dados. Web scraping mesmo, você só vai usar isso daqui, porque dá para você fazer um web scraping sem esses outros. Esses outros são opcionais, eu usei só para deixar mais bonitinho. Beleza, e alguns bônus aqui, justamente dessas ferramentas que eu estou falando. Você tem o Pandas, você vai poder usar ela para análise e manipulação de dados.
Tu pode usar o Matplotlib para fazer gráficos, também para fazer gráficos do Seaborn, e o Plotly para você olhar os gráficos, né, para mostrar os gráficos e de uma maneira iterativa também. Interativa. Coloquei aqui alguns fun facts para quem já viu o filme do Social Network, rede social, né, aquele da criação do Facebook. Sabe que deixa eu voltar aqui a telinha, né, com a carinha de vocês, que não é bem a carinha de vocês, mas eu me sinto menos sozinho. Tem o filme da rede social. Nele você tem um exemplo lá do Mark Zuckerberg. Eu acho que eu deixei o vídeo aqui, né? Deixa eu ver aqui. Eu deixei a musiquinha e deixei até o vídeo. Então tem que basicamente contar a historinha do Mark, por exemplo, que é um exemplo onde ele fez web scraping. O Mark, antes de ele criar o Facebook, quando ele foi ter essa ideia, se você assistir o filme, você tem mais ou menos bem entendimento dessa parte aí. Ele brigou com a namorada dele, ele terminou, né, com a namorada dele, ele escreveu sobre no blogzinho dele, e ele foi e escreveu que basicamente, e se, e se eu fizesse um site onde desse para você comparar duas pessoas? Than say choosing a number to E aí, represent each person's basicamente, hotness like they do on acho que ele vai ficar com o áudio aqui, pelo menos The no first thing meu we're going computador. Eu vou até abaixar aqui. to need is a lot of Mas enfim, eu não vou nem mostrar o vídeo completo, só vou mostrar que basicamente ele teve essa ideia e aí ele precisava de uma coisa que basicamente era dados dessas pessoas que ele ia usar para comparar. Então o que ele fez? Ele foi no site do Harvard Edu e ele precisava dessas fotos de nomes e tudo mais. Ele não ia escrever o nome de todo mundo, não dava para ele fazer isso, até porque ele fez isso daqui numa noite, porque ele estava bravo com a ex também, né? Então o que ele fez? Ele tentou fazer um web scraping no site da Harvard Edu para pegar essas fotos, para pegar os nomes e tudo mais. Ele descobriu, interessante, que ele descobriu que não dava para ele fazer requisições para mais de 20 pessoas, né? Pegar mais de 20 fotos. Então, o site ele tinha um script em Perl, ele foi lá e modificou o script em Perl para dar para ele fazer mais que as requisições. Basicamente, ele hackeou Harvard e ele teve uma treta legal nisso daí, até porque ele expôs as pessoas, né? Ele fez esse aplicativo chamado Face Mesh, que você tinha duas pessoas, basicamente, você votava em qual que era mais bonita. Então, mas basicamente ele teve que fazer isso, esse web scraping, por assim dizer, né? Dá para você ver, acho que em algum canto aqui dá para ver mais ou menos, né? Esse daqui é o terminal onde ele faz o web scraping, ele pega ali as requisições. Só uma curiosidade aí a mais aí sobre web scraping. Outra curiosidade, essa aqui eu gosto bastante, por isso que eu quis colocar, nem faz tanto sentido, é mais curiosidade mesmo. É que o nome do Beautiful Soup, da biblioteca que a gente vai usar, é inspirado no LC, né, o Lewis Carroll, que fez a Alice no País das Maravilhas. Né? Então, ele tem uma musiquinha, né? Beautiful Soup, So Rich and Green, Waiting a Hot Tureen. Eu lembro dessa musiquinha, essa aqui é da Rainha de Copas, ela canta essa musiquinha, eu gosto muito de Lewis Carroll, eu gosto muito desses poemas. E basicamente é o Leonard, que é o criador do Beautiful Soup, ele falou que queria alguma coisa bonita, né? Então, como é meio com a sopa que você pega, ele colocou Beautiful Soup por causa dessa relação com Alice no País das Maravilhas. Então, bora lá. Agora, realmente, sair um pouco para teórico, explicar um pouco mais, continuando teórico, mas explicar um pouco mais sobre realmente o que a gente vai fazer. HTTP, para quem já fez aí o back-end, já vai manjar mais, não precisa de tanta explicação. O HTTP, o Hypertext Transfer Protocol, é o protocolo para transferir dados, né? Que nem eu falei, você mandou a pergunta para o servidor, ele te manda, ou o seu navegador mesmo faz isso, né? O seu navegador sempre manda requisições, que é basicamente uma pergunta para o servidor responde com HTML, com um código ali, HTTP e tudo mais. Basicamente é isso que ele explica. Ele foi criado por Tim Berners-Lee, também conhecido como TBL. Literalmente todo mundo chama ele de TBL, eu gosto de chamar ele de cabeção, mas todo mundo realmente chama ele de TBL. Então, em 89, o Tim Berners-Lee está até hoje aí, né, mexendo com várias coisas. Ele participa ainda de algumas palestrinhas. Eu vi alguma coisa no Twitter dele. Também, sim, basicamente eu falei isso na última aula, mas sim, eu sigo bastante gente esquisita desse mundo. E é bom lembrar, ainda mais por causa desses aqui, o Mark Zuckerberg, o Leonard aqui, o Tim Berners-Lee, é uma coisa que eu gosto sempre de falar, é que a criação de toda a tecnologia dessa geração basicamente foi feita por um bando de adolescentes na sua adolescência, no prime da adolescência deles. Então sempre tem uns negócios ridículos, assim, tem as piadinhas que eu contei que acontecem sobre C, B e tudo mais.
na outra aula. É bem engraçado, é por isso que eu gosto de falar esses fun facts, assim, deixa um climinha melhor. Então, beleza, sobre requisições. Na requisição, basicamente, né, como eu te explicar, tal, geralmente feita por um navegador, enviada pelo cliente, né, que normalmente é o navegador, ah, para solicitando informação, blá, 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 elas têm métodos que indicam a ação desejada ser realizada, um recurso especificado. Os mais comuns são gets, para obter dados, e post, para enviar dados. Ela retorna um código de status, ou não. Então, a gente tem alguns códigos aqui, enfim, para ficar mais documentado, tudo mais, quem não manjar. Para quem conhece aí, você tem o código 404, né, que é o not found, você tem vários outros códigos, e esses códigos são divididos nessa sequência, assim, né, os que começam em um, né, os que começam em dois, enfim, os que começam em dois, em um, né, são informacional, então, basicamente, ela foi recebida e espero que o processo continue, que nem o 100 continue, o 200 ok, né, para sucesso, tudo mais, redirecionamento. Essas aqui são as mais comuns de você ver, né. 200, 301 e 404 são as mais comuns. 500 também, mais ou menos, quando tem algum problema no servidor. Mas eu já vi também muito dessas, que eu jogava bastante alguma coisa em clique jogos. Sempre aparecia um erro desse aqui, tipo, a gente mudou, né, ah, esse site daqui, a gente está em outro lugar, é aquela velha plaquinha, né, que está no lugar, tipo, mudamos para rua tal, basicamente é isso. Então tem aqui os códigozinhos. Um exemplo de uma requisição é assim o exemplo de uma resposta, né? Então a requisição você vai lá, você fala que você quer o GET, você fala que você vai estar usando o HTTP, a versão do HTTP, qual que é o host, blá blá blá, o que ele vai fazer com a conexão, enfim, essas coisas aqui não são tão essenciais assim pro web scrape, mas é bom você saber como que vai estar uma, porque você pode querer olhar aqui. Deixa eu só entrar aqui, sei lá. Eu tava ali no YouTube. Isso aqui é uma new tab, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um inspect nela. Eu vou vir aqui em network. E aqui não vai ter, né? Porque que é uma nova página no meu navegador, não vai ter nada. Vamos lá no IMDb. Vamos dar um inspect. E agora sim, deixa eu só dar um F5. Agora vai ter alguma coisa, né? Amém. Vou clicar em qualquer uma dela aqui e você já pode ver que eu tenho uma response, o headers dela, né, que já tem algumas informações ali que eu estava mencionando. Aqui a gente recebeu um 200 ok. Basicamente você vai dar um inspecionar, claro, né, vai vir aqui network, você clicando em algum, todos eles têm esse mesmo tipo de headers e tudo mais. Beleza, aqui você vai ter, por exemplo, o user agent, né? Se você quiser saber qual é o seu user agent, basicamente é esse daqui. Esse daqui, ele basicamente, ele tem um print, sei lá como é que é o nome que eu posso falar, mas é um rastreio, a impressão de um rastreio de como é o teu computador, né? Você deixa um rastro ali, tipo uma pegada, melhor dizendo. É uma pegada que você deixa e você diz qual que é o seu sistema, né? Qual que é o seu navegador. Ele está vendo que tudo que é meu, ele está vendo aqui, né? Basicamente é isso. Tem como você ver também qual que é o seu user agent. Aqui eu falo mais sobre user agent, né? Acho que é um pouquinho mais abaixo. Mas ele é o importante. Ele realmente você precisa entender para fazer web scraping. Você pode só colocar qual que é meu user agent no Google, ele já te mostra o user agent. Ou você pode fazer o método que eu tinha mostrado, que também dá na mesma, caso o Google não te responda, porque, sei lá, é o Google, dá para você pegar daquele jeito. Aqui tem a resposta e tudo mais, aqui ele vai mostrar qual que é o tipo de encode, né, enfim, linguagem com acentos, tudo mais, car7, oh, yeah, essas coisas aqui são legais, né, em redes, você saber disso aqui é muito daorinha. Ainda mais se você mexe com back-end, é bom saber daquilo ali. Então vamos lá, ciclo de vida de um script, como que funciona do início ao fim? Então, a primeira coisa que você faz é enviar uma requisição, você vai pegar o URL do site, você vai enviar uma requisição para ela, você vai receber a resposta e extrair o HTML dela. Depois você vai analisar esse HTML, você vai ver quais são as informações que você deseja. Basicamente, seria você vir aqui, né, você dar um inspect, no final seu navegador ele já pegou essa requisição, né? Então vamos usar o navegador como se fosse uma ferramenta aí para o nosso scraping. Então beleza, eu já sei que ele tem esse UL aqui com esse monte de LI, é análise, né? É eu achar o que eu desejo no site e colocar ele num lugar separado. Então, quando eu for fazer o scrape, eu tenho que saber exatamente onde vai estar a informação. Então, eu sei que aqui ele tem uma caixinha que tem todos. Eu posso usar ela como, sei lá, um jeito de me direcionar.
ao meu objetivo. Depois eu vou ter um monte de divs aqui, e uma dessas divs, em algum lugar, ela vai ter. Deixa eu pegar o nome aqui direto, meu Deus. Ela vai ter o título aqui. Então a gente pode pegar o título, por exemplo, dessa seguinte maneira, que é a parte que você localiza e tudo mais. Depois você vai extrair elas, aí você vai ter comandinho para extrair elas e tudo mais, e tratar elas. Depois que você trata elas, você salva isso no arquivo ou no banco de dados, enfim. Então, um exemplo aqui, a gente pode dar uma aquisição para esse site, recebe o status e tudo mais, usa o Beautiful Soup, usa o request para fazer isso daqui. Então, vou ter que escrever aqui, ó, usa o request para enviar, pronto. Depois, você localiza, blá, blá, e armazena o banco de dados. Mesma coisa assim, só com os exemplozinhos. Então, agora sobre práticas. Beleza, a gente vai dar uns exemplos dele e realmente aprender como fazer isso daí. Só que vocês têm que saber essa teoria antes, que ela é muito importante. Especialmente essa aqui das práticas. Web scraping é uma área que você está mexendo com coisas que não são suas, são dos outros. Só que algumas são públicas, ou não deixam de ser dos outros. Então, quando você mexe com as coisas dos outros, você tem que saber as permissões que essas pessoas deixam, essas permissões que as pessoas dão para vocês ou não. Então, é importante você saber se você pode estar fazendo o que você está fazendo. Vai estar muito claro se você não puder. Você vai receber alguns erros, você vai ter que pular algumas cerquinhas aí para chegar até o lugar. Você vai ter alguns portões fechados, por assim dizer. Dá para passar por eles? Dá, mas é justamente sobre isso as boas práticas. Você saber que você até pode pular, até tem certas maneiras de tornar, mas basicamente, como eu disse, o trabalho é você fazer um robô, você está fazendo um bot. Bots não são muito bem vistos na internet, né? Pessoas, usuários, são muito bem vistos na internet, é o que todo site quer. Robôs nem tanto. Robôs são úteis e servem para o funcionamento de várias coisas na internet, mas não são tão bem vistos. Você sabe disso porque tem um CAPTCHA, às vezes, que aparece falando: você é um robô ou não? Se for, vou te dar um tiro. Basicamente isso que o CAPTCHA, às vezes, passa. Então vai, primeira prática recomendada. Sempre verifique o robots.txt. Esse robots.txt, ele vai ser tipo esse do YouTube. Aqui é o YouTube normal, né? No YouTube que ele vai dar isso daqui, vai abrir no YouTube. Se eu colocar esse robots.txt, ele vai aparecer esse daqui. Vários sites têm esse daqui. Você pode só colocar esse finalzinho e ele vai aparecer o robots do site. Ele tem uma piadinha aqui no começo, ele fala, criado em um futuro distante, 2000, depois de uma crescente revolta dos robôs que destruiu toda a humanidade. Isso aqui provavelmente foi feito há muito tempo atrás, ficou desse jeito, mas é bom a época das piadinhas do Google, só para criar um humorzinho aqui no, no texto. Deixa eu beber uma aguinha também, que eu sou filho de Deus. Oh yeah. Então aqui ele tem umas regrinhas, né? Isso aqui basicamente não foi feito para você ler, foi feito para um robô ler. Quando o robô lê isso aqui são comentários. Esse aqui foi feito para você ler, o resto não. Então os robôs, os bots, vão ver isso daqui e vão falar, ok, ó, ele está me proibindo de entrar, por exemplo, nessa página de comentários. Ele está me proibindo de entrar nisso daqui, disso daqui. Essas aqui são as páginas que tu não pode usar. Ele também diz alguma coisa sobre o user agent, eu não vou lembrar o que é isso daqui, como tem um asteriscozinho, mas eu acho que ele não pede um user agent, ao contrário de alguns outros sites. Um user agent seria o seguinte, quando você vai fazer essa requisição, o Google sabe, do mesmo jeito que ele sabe que eu estou usando o Linux, do mesmo jeito que ele sabe que eu estou usando o Brave, o Google sabe que aquela requisição está vindo de um bot feito em Python. Só que tem como você mascarar isso falando que você está usando um agente ali, que seria um navegador, e você copia os dados que seriam do navegador, né, o user agent, e aí ele vai estar lá Mozilla, blá blá blá, ele vai estar um Gecko, que nem Gecko-like, isso aqui, né, enfim, vai estar falando, está um Mozilla, está usando o Apple WebKit, blá blá blá, enfim. Então, quando você usa isso, por exemplo, você tem acesso a algumas coisas que o site, por exemplo, não deixa apenas para um script entrando nele, senão também ficaria muito fácil a vida. Então, se você coloca o user agent, você tem
você tem como você se identificar. Tem como você colocar lá, tipo assim, olha, a identificação é o nome do bot. Meu nome do bot, sei lá, é fulano de tal. Ele foi feito por mim, aí você coloca o seu nome, você coloca o seu e-mail, você coloca como te contatar. Porque afinal, não existe tanto preconceito assim contra bots, mas se você tiver um bot que tá fazendo merda lá, você quer pelo menos contatar o cara que criou o bot para falar, ô, teu bot tá fazendo um negócio errado, tem como você resolver? Ou, sei lá, contatar o cara para quaisquer fins que sejam. Então tem como você colocar isso daqui, né? Que nem aqui, você coloca isso no headers, né? Então quando você vai fazer a requisição, você coloca lá o URL e o seu headers, que seria como você alteraria o seu user agent. E dá para você se identificar e tudo mais. Outra coisa que seria seguir, né? O robots.txt. A terceira, não faça muitas requisições em um curto período de tempo. Um usuário normal, uma pessoa normal, não ficaria atualizando o YouTube toda vez, assim, buscando um monte de dados, fazendo um monte de requisições. Isso trava o servidor. Se você faz umas requisições no seu back-end, você sabe disso na marra, né? Com quantas requisições você consegue lidar por segundo e tudo mais. Então, se você tem coisas ali que não são usuários que estão acessando o seu servidor, e você consegue segurar até tantas requisições, e metade delas, sei lá, são inúteis, é um pouco chato. Você está sendo o cara chato. Não seja o cara chato. Não fique fazendo 1000 requisições para travar um site. Sabe como é que é o nome disso? Ataque de DOS. Se você fica fazendo um monte de requisições para um site de maneira inútil, com propósito nenhum de, sei lá, de trabalho, estudo ou qualquer porcaria que seja, você está sendo o cara chato, uma hora você vai cair em cima das suas costas. Então não faça isso. Não é só uma coisa de ética e de lei, é uma coisa também de moral. Não seja um cara chato, não tem por que você fazer isso. Então é basicamente isso. Não faça muitas requisições e tudo mais. Tem um jeito de você deixar um bot pegando várias requisições, várias requisições, várias requisições? Tem, né? Que você repete, basicamente. Tem. Muita gente usa isso, principalmente para sites dinâmicos. O site do MDB ele não é tão dinâmico, né? Ele tem esse site aqui, se eu atualizar ele aqui daqui a, sei lá, um dia, provavelmente vai continuar a mesma coisa. Se eu atualizar daqui a uma semana, provavelmente vai continuar a mesma coisa. Daqui a alguns outros tempos, talvez ele mude. Mas é um site bem estático. Então, o que acontece? Você não precisa fazer muito tremelique no teu código para lidar com isso. Você pode só ir lá pegar uma vez e acabou. Agora, um site onde, por exemplo, mostra os preços de alguma coisa, ele é bem dinâmico. Aliás, aqui é estático, né? Eu falei estático. Acho que eu estava chamando de dinâmico. Esse aqui é estático, né? O dos preços, por exemplo, seria dinâmico. Então, não tem que se fazer muitas requisições. Agora, se você vai pegar um site dinâmico que nem tem preços, é bom você fazer isso de tempos em tempos, né? Porque ele vai atualizando ali e tudo mais. Se você vai pegar uma API, alguma coisa, você vai criar uma API ou qualquer coisa assim do tipo, é bom você fazendo de tempos em tempos. Aqui eu dei um exemplo de você colocar 10 minutos, né, para esperar entre uma requisição a outra e a outra. Aqui para você verificar se ela está autorizada pelo robots ou não. Tá, ok. Aqui é porque eu fiz em código e ao mesmo tempo em comentário. Ficou meio bugado aqui, mas é porque eu acho que se eu tivesse descomentado isso daqui ia ficar zoado depois. Mas enfim, ele tem uma opçãozinha aqui onde você desabilita, né? O scrape, se eu não me engano, ele segue por padrão, né? Você não precisa fazer isso daqui. O Beautiful Soup você tem que dizer, ó, não segue, né? Faz igual o robot está te pedindo e é isso. Então, basicamente, você pode colocar os URLs que estão desautorizados aqui no robots, mas o robots ele já vai pegar aquilo ali por padrão. Então, verificar se ela está desautorizada, blá blá, tá. Enfim, isso daqui provavelmente é só para dar um print de acordo com se seu código rodar ou não, né? Você pode fazer isso com try e tudo mais. Eu tenho um exemplo lá embaixo onde eu faço mais ou menos uma coisa do tipo. Então, a próxima etapa. Então, usar aqui o requests, né? A gente meio que já falou disso daqui. Páginas que requerem interação com JavaScript, você pode usar o Selenium, né? Que eu falei, a outra biblioteca lá, blá blá. Por que usar inicialmente, né? Porque inicialmente a gente vai mostrar os exemplos do request do Beautiful Soup ao invés de scrape. O Beautiful Soup ele é uma biblioteca para analisar HTML e XML, que é um tipo de HTML um pouco mais antigo, só que tem as suas vantagens, então ele ainda existe para alguns tipos de site.
Enfim, enquanto o Scrape ele é um framework, ele é mais robusto, ele inclui algumas coisas que já estão prontas, ele tem jeito de você fazer middleware, tem jeito de você processar os dados, pipeline e tudo mais, blá blá blá, blá blá blá. Algumas coisas são mais diretas no Beautiful Soup e o Scrap é adequado para coisas maiores, né? Se o projeto é simples, você vai usar o Beautiful Soup, blá blá blá. Agora, se você está planejando um projeto maior, você precisa lidar com cookies, sessões, exportar dados em diferentes formatos. Scrape pode ser uma escolha melhor. Mesmo assim, vai cair naquele negócio que para mim foi, eu escolhi entre Django, por exemplo, e Flask. Eu preferi Django, mesmo sabendo que o Flask era mais simples, que ele servia às vezes para fazer um site mais simples, que o Django ele era mais robusto, eu ia ter que aprender bem mais coisas. Mesmo assim, eu aprendi Django, eu preferi muito mais o Django. Eu aprendi esses dois aqui também. Eu prefiro muito mais o Scrape. Se você tiver interesse de verdade, falar, ok, talvez eu faça alguns freelas em relação a isso. O web scraping, aliás, é um dos negócios que mais dá dinheiro em Python. É um dos melhores tipos de trabalho que tu pega qualquer freela é com web scraping, porque basicamente ele tem um poder muito grande. É uma das coisas mais poderosas que tu pode fazer em um código é colecionar dados, né? É, são informação, é o porquê chama sistema de informação, né? Toda a internet, tudo formado de informação, né? É formado de vários dados. Se você consegue coletar eles e ter nas suas mãos ali a qualquer momento com acesso, indexação simples e rápida, você tem um poder enorme. Então, uma das coisas mais poderosas que tu pode fazer é web scraping. Independente de qualquer linguagem, independente de qualquer tipo de área, é web scraping. Então, saber isso é muito importante, é muito bom. Tem trabalhos que oferecem, tipo, $500 para um freela, é muito simples. Mas eu também não vou ser aquele cara do YouTube que bota $500 por um freelazinho de Python. Venha aprender a fazer WebScript, não é assim também. Eu entendo que são, tipo, um caso a cada tantos mil. Mas, enfim, é uma coisa muito legal. Dá, sim, para você fazer um dinheiro legal. Seria basicamente tipo assim, se você tem um mercadinho, e aí você tem um site lá, você quer saber quais foram mais vendidos e tudo mais, dá para você fazer um web script para isso, para você pegar dados, blá blá. Por exemplo, um mercado, como eu tinha citado ali de exemplo, que ele pega um outro mercado competidor para verificar algumas coisas, se o preço dele está compatível e tudo mais, comparável, né? Equiparável, sei lá, enfim. É muito importante gerar um lucro para caramba para essa empresa. Então, é uma coisa muito importante, é uma coisa que pode te gerar também bastante lucro. Eu preferi o Scrape. Se você tem interesse, use o Scrape. Se você quer usar só uma vez na vida ali, talvez, se você for usar ainda, aprende o Beautiful Soup, porque ele é só uns comandinhos. Por falar nele, vamos aprender aqui então como funciona. A primeira coisa que você vai ter é um parser. A primeira coisa que você vai fazer, aliás, a importação funciona desse jeito. Você importa de BS4, né, que é a versão 4 do Beautiful Soup, e você vai importar o Beautiful Soup. Tem várias coisas, várias classes, um monte mais coisa que tem no BS4. Você vai importar só o Beautiful Soup. Importando desse jeito aqui, beleza. Eu poderia fazer uma requisição com request, mas nesse caso eu estou só usando o Beautiful Soup. Então eu criei um HTML aqui fake, de mentirinha, só para usar de exemplo. Quando você tiver esse HTML, normalmente vai vir da requisição, você vai passar ele aqui dentro do Beautiful Soup, passar qual o parser que você vai usar. Parser é aquele separador, é o que vai pegar o HTML realmente, passar para um código que você pode usar em Python, né? Então, você tem outros tipos de parser, eu vou mencionar eles mais um pouco abaixo, mas o mais comum é esse daqui. O Beautiful Soup, ele é muito bom também, que ele consegue, uma coisa legal dele é que ele consegue lidar com HTML mal formado. Então, se eu tenho um HTML meio cagado, tipo, ele não está conectando tudo mais, só apaga essa parte aqui, por exemplo, ele ainda assim ele consegue ler o HTML, entender e fazer o parsing, né? Tem algumas que são mais rápido, mas enfim, eu tenho alguns exemplos lá embaixo. Então, aqui eu defino a sopinha, né, o conjunto completo do que vai vir do HTML. Aí eu posso printar, ele vai aparecer desse jeito, blá blá blá. Eu printo aqui o sup ponto e o elemento que eu quero, né? Algum desses aqui, ele vai me printar isso daqui. Eu posso também pegar uma característica dele, também dando ponto, né? Depois do elemento. Então, ponto text, eu vou pegar só o texto, né? Aqui eu pegaria o elemento completo, né? A tag. Aqui eu vou pegar só o texto, né? Aqui eu pegaria título, por exemplo, daqui. Então, beleza.
Você pode pegar a primeira ocorrência, você pode dar um find, ele vai achar aqui o primeiro P, né? Tudo bem que aqui deu para fazer, porque o SUP já é esse HTML completo, mas, por exemplo, como eu disse, se eu pegar aqui no site do MDB o L, que é onde está esse monte de LI aqui, hum, aqui, ele seria a caixinha completa. Então seria que meio que dê, se eu estiver nele, se eu selecionar ele, eu posso usar esse ponto P. Senão eu vou ter que usar esse ponto find aqui que é mais fácil, né? Aí beleza, normalmente a gente faz um for loop para pegar todos os elementos, né, do negócio. Aqui eu peguei uma lista, né, eu peguei um find all ao invés de um find. E aí eu iterei pela lista e só printei o texto de todos os parágrafos, dos parágrafos. Depois aqui eu tenho aquela travadinha. Eu tenho procurando com atributos específicos. Esse jeito aqui é muito feinho. Então eu não vou usar muito esse jeito aqui. Tem os seletores melhores ali embaixo. Mas é bom que já fica aqui, né? Fica documentado tudo mais. Se você quiser pegar a classe, ou uma href, ou enfim, qualquer característica dessas que seria o laranjinha aqui, né? A classe, o estilo, tudo mais, né? Esses azuis aqui, né? Que vão laranja. Dá para você pegar usando esses seletores aqui. Dá para você pegar selecionando um que está em cima, embaixo, enfim, você tem vários seletores. Aqui tem o elemento pi, né? Aqui tem que mais? Enfim, é do mesmo exemplo, né? Acessando o pai, acessando o filho, acessando o próximo parente, por assim dizer. E beleza, beleza, beleza. Dá pra você acessar a propriedade assim. Assim é um outro seletor que ele é bem melhor do que esse daqui, então fica aí documentado como usar os seletores. Outros seletores que esses sim, esses você provavelmente vai usar mais, são os seletores de CSS. Eles funcionam igual ao do CSS. Sabe quando você vai selecionar o CSS para um elemento lá do HTML para você colocar algum estilo? Do mesmo jeito você tem aqui. Você vai ter o elemento em si, né, a classe do elemento, o ID do elemento, a classe só com especificidade maior. Afinal, você está dizendo qual o elemento com a classe, com o ID, né, da mesma forma. Todos os links que estão contidos dentro de todos os links que são filhos diretos, aliás, todos os links que estão contidos em P, né? Todos os links que são filhos diretos de P, o irmão, né? Ou melhor dizendo, o adjacente, todos os adjacentes. Esse aqui é o adjacente direto, seria tipo isso, né? Uma irmã. Depois esses aqui seriam os que são todos, né? Por exemplo, se a gente tem esse LI aqui, esse LI aqui também, aqui, ok. Se a gente pega um maisinho, ele vai pegar o próximo. Se a gente pega esse tilde aqui, é til, né? Aí ele vai pegar todos os LIs, que são irmãos, né? Que estão adjacentes. Enfim, se tem a vírgula, enfim, elemento. É legal falar assim para quem não manjar aqui de seletor CSS, mas enfim, tá aí. Beleza, classe aqui para pegar ID, as propriedades, atributos, né? Se quiser pegar tipo um blank, né, e tudo mais, essas coisas que são úteis. Ainda mais href. Href provavelmente é o tipo de atributo que você mais vai querer pegar. Beleza, tem isso também dessa outra forma aqui. E aí a gente tem um exemplozinho, né? Eu importei o request, importei de novo o Beautiful Soup. Esses outros aqui, você pode me ignorar, que eles são para tratamentos, eles são para fins do exemplo, né? Por exemplo, ficar bonitinho. Esses dois aqui são os que importam, né? O request e o Beautiful Soup. Agora, dessa vez, eu realmente fiz um request. Olha, eu fiz uma função, eu defini o header. Você lembra que eu falei que dava para você fazer o request com o URL depois do header? Aí no header você vai ter o user agent. Eu só copiei aqui do meu navegador, colei aqui. Beleza, eu coloquei aqui a resposta, vai ser um get, um request.get. Request.get basicamente quando você está fazendo a requisição, blá blá blá, você passa o URL, passa o headers. Aqui eu disse que se ele retornar um código 200, se ele der um 200 ok, aí ele roda o código. Caso contrário, ele vai me dar aqui falha e vai me retornar qual que foi o erro. Isso aqui foi muito útil, porque eu tive que debugar isso aqui algumas vezes e eu recebi 401, porque eu não estava usando headers. Esse site aqui da IMDb, ele requer um header. Se você não usa um header, ele vai te dar 401 e falar tipo,
Para fantasma eu não vou passar dado. E aí, basicamente, eu tive que definir aqui o header e ele funcionou certinho. Então é bom fazer esse tipo de prática aqui, né? Colocar um if. Seria tipo um try, né? Try catch. Beleza. Agora o que eu faço? Eu declaro de novo o sup, né? Da mesma forma que a gente fez lá em Simão. E aqui eu passo o response.txt, né? Você pega aqui o response, porque o response em si, ele vai ter o code e ele vai ter esse text. Passou aqui, passou o parser, eu também mencionei aqui que dá para você usar o outro parser. Esse aqui é um parser mais rapidinho e que ele lida com um código mais quebrado, mas que ele parece que ele tem um problema também, ele tem um contra, por assim dizer. Então é bom usar o padrãozinho que é o HTML.parser. Beleza, aí eu entrei justamente no site da MDB. Eu localizei aqui o título dos filmes, né? Então eu fiz um list comprehension, eu peguei o que aqui? Eu peguei um find all em H3. Você pode ver aqui, se você entrar na lista, aí você vai descer, 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 você tem um link. O link, aliás, não é no link. Onde que era mesmo? É nesse primeiro? Não, aqui é um SVG, aqui é um div, e a gente vai ter um SVG. Ok, vamos inspecionar mesmo, que é melhor. Fazer na mão não tá dando certo, parceiro. Cadê o Eli aqui para eu fazer isso daqui com ele? Beleza, vamos pegar o título aqui. H3, viu? Ele tá dentro. Nossa senhora, ele tá dentro do LI e aí ele vem até ele achar um H3. A parte boa é que se você só coloca H3, ele já acha. Você não precisa entrar dentro de um, depois entrar dentro de outro. Você colocando H3, no meu caso, ele funcionou. Eu tive que colocar classe também, claro, né? Eu coloquei essa classe aqui, que coincidentemente é essa mesma classe dele aqui. Ok, ele achou todos os títulos. Eu peguei o texto deles, né, .text, peguei o título .text, e salvei aqui em Movie Titles. Depois eu simplesmente fiz uma coisinha aqui com Python e OS, blá blá blá, que seria tipo, tá, agora que você já pegou isso, salva num arquivo TXT, né? Então vou rodar aqui, vou rodar todos eles, que aí eu já deixo bonitinho aqui no terminal interativo. Isso daqui basicamente é um Jupyter Notebook. Beleza, deixa eu rodar ele aqui. Deixa eu fechar o terminal. Desculpa. Eu tenho scrape and save to txt, né? Scrape and save to txt e eu rodo a função. O que deu errado? Quests? Não, request está aqui. O que eu fiz de errado, meu Deus? Eu acho que quando eu rodei ele aqui, eu não importei, né? Eu acho que eu dei essa burrada. Deixa eu fechar aqui então e eu vou. Agora sim, eu vou puxar tudo. Agora a gente vai nesse selection. Agora é para ir tudo. Ele importou o request, agora ele importou tudo certinho, beleza. E agora a gente roda aqui o scrape, save to text. E tá rodando, tá funcionando. A gente não tem tanto um visual, porque não tem nenhum print, não tem nada aqui. Se eu quiser, eu podia só deixar uns prints e ele me mostraria aqui vários prints rodando, ele pegando os dados. Ele me salvou aqui em um TXT, movies.txt. Se eu entro no movies.txt, eu vejo duas coisas. A primeira é que foi muito da hora, com tipo pouquíssimas linhas. Só isso daqui a gente conseguiu pegar todos os filmes de uma página da IMDb, isso é muito bom. A segunda coisa que a gente observa é que ele tem uns nomezinhos que não era para estar aqui, tipo IMDb Charts, e mais alguns outros provavelmente aqui embaixo, Recent View, que não são nomes de filmes, porque justamente eu não peguei um seletor tão bom assim. Deve ter alguns outros seletores que são parecidos com uma H3 que vem com essa classe. E a forma da gente lidar com isso seria a gente usar, por exemplo, uma extensão. Eu tenho essa extensão aqui, chama Selector Gadget. Você pode buscar ela aqui, deixa eu ver se eu der um zoom, ele dá um zoom no negócio. Não dá. Mas enfim, chama Selector Gadget. Você bota Selector G nas extensões ali para procurar, ele já aparece. Ele é muito bom porque eu posso fazer quase igual um suspensionar e pegar aqui. Caraca.
que aconteceu, meu Deus? Ok, volta na página. Beleza. E de novo eu vou nela aqui. Ele vai aparecer a mãozinha. Cadê a mãozinha? Beleza, eu seleciono aqui. De novo ele deu ruim. O que é que foi contigo, hein, amiguinho? Não é por causa disso daqui, é? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse link aqui. Vou colocar esse link. Carrega aí bonitinho pra mim, ok. Alguma coisa tá falhando. Eu acho que eu tô selecionando tudo, ao invés de selecionar só o negocinho que eu quero lá. Provavelmente foi isso. Eu cliquei bem na hora que ele selecionou outra coisa. Não, ainda tá dando problema e ele vai voltar. Meu Deus. Se eu selecionar outra coisa, será que ele dá certo? Acho que a IMDb só não gosta da gente. Última tentativa. Não funciona. Tá, beleza. Ele tá aqui para selecionar. E ele saiu. Volta aqui. Ok. Esse aqui é um elegível. Não sei. Vamos selecionar um quadrado desse? Não, ele vai bugar. Sei lá o que está acontecendo. Ou não, não bugou, né? Cara, não é possível. Tava funcionando. Enfim, vamos não usar ele. Depois a gente usa ele num outro exemplo. Deixa eu tentar usar ele de exemplo aqui. Porque eu acho que só não gostou de mim mesmo. Então a gente vai pegar aqui um sitezinho de livros, a gente vai pegar aqui o preço. Agora sim, ele selecionou aqui. Esse aqui está em verde, significa que eu selecionei ele, claro, mas que todos esses outros aqui, eles seguem o mesmo padrão. Então, se eu não quiser esses outros aqui, se eu quiser ser mais específico, eu posso tirar eles. Ainda tem alguns aqui, eu vou tirar esses aqui também, até ele ficar só isso daqui. Quando eu tirar todos, ele vai selecionar especificamente só esse. Eu queria fazer isso no outro exemplo lá, mas enfim. Aqui ele me deu esse código aqui que vai ser o mais específico para isso tudo. Se eu só selecionar isso daqui, ele vai ser simples, né? Que é o que está escrito aqui na classe dele. Aí ele me dá aqui que eu tenho 20 ocorrências. Se eu tiro esse daqui, eu tenho 3 ocorrências, e eu só quero uma, então eu vou tirar mais uma aqui, e agora finalmente ele tem o mais específico possível. É isso que eu queria no outro exemplo, mas IMDb não está ajudando nós. Então, bora lá, beleza. Eu só precisaria ser um pouco mais específico, como eu mencionei, para que não tivesse esse probleminha aqui no TXT. Mas é isso, basicamente. Agora, não tem como eu só mandar o amiguinho aqui pro lado, né? Não tem. Se eu colocar você aqui, tem como? Tem. Então vem aqui pro lado, vai. Beleza. Agora a gente vai ter um outro exemplo aqui que é para salvar em Excel. É bem mais útil, mais prático você salvar em Excel, porque dá para você visualizar melhor, tudo mais, dá para você colocar cada tabelinha de um jeito mais intuitivo do que você salvar em um TXT. Esse jeito que você salva em TXT, você coloca uma palavra, pelo menos eu coloquei aqui, né? Você pode ver aqui. Eu coloquei o nome, pulo uma linha, nome, pulo uma linha. Tem um outro jeito também de você salvar, que é num arquivo que você coloca o nome, vírgula, outro nome, vírgula, outro nome. Chama arquivo com valores separados por vírgula, ou CSV, né? Comma Separated Values. Ele é bem útil também, dá para você usar ele, ele vai ser usado no Scrape, por exemplo, no exemplo do Scrape, que ele é bem legal também. Aqui eu fiz com o Excel, fiz a mesma coisa, eu peguei algumas coisinhas a mais, essa sim eu peguei de um jeito melhor, né? Aqui o título, eu usei um outro negócio para pegar o título, ele pegou o título certo, não pegou do outro jeito. Aqui eu dei um find all, né, para pegar os elementos dos filmes, né? Eu peguei tipo os pais e aí fui pegando cada filho. Então, tipo, dos filmes, de todos os elementos dos filmes, eu posso selecionar nele os títulos, os links dos filmes, a data de lançamento, a duração e o ranqueamento, né, a nota dele. Eu declarei como tudo aqui non-applicable porque em alguns casos você não tinha, tipo, tem alguns filmes aqui que você simplesmente não tem nota, né? Alguns deles aqui tem, tipo, essa duração,
mas você vai descer e você pode se deparar com um filme que não tem duração. E aí eu tive que tratar aqui, ó, não tem duração, não tem nota, não tem nada. Então, às vezes, a gente tem que tratar. Eu tratei dessa forma, né? Eu declarei como todo sendo default isso daqui, e aí depois eu alterei. Então, a gente vai passar uma vez pegando todos esses elementos para cada elemento. Para cada vez que for fazer essa raspagem dos dados, eu declaro os próximos, né, títulos, links e data e tudo mais como isso daqui. Aí depois eu falo, ok, para cada elemento, vamos pegar aqui o título ele vai estar num link e tudo mais, ele vai ter que pegar o texto que está no H3, ok, e depois eu salvo aqui o href dele para salvar dentro do link, e aí o título ele fica salvo como isso daqui. Depois, eu só peguei aqui, o que eu peguei mais? A duração, né, o tempo que, enfim, ela tem um jeitinho certo de você tratar ela, né? Algumas vezes você vai pegar uma lista, né? Você vai acabar pegando uma lista, você vai dar um find all, você vai pegar a primeira ocorrência da lista. Enfim, tem um jeitinho, tem as mandingas. Quando você estiver fazendo o seu, você vai fazer, que nem eu falei, com inspecionar e tudo mais, você vai ver. E depois que você faz uma vez, acabou, né? O legal é isso, é quando você roda ali, ele roda tudo bonitinho, sem erro nem nada, e salva os dados, e é muito impressionante, é muito legal, chega a ser satisfatório. Depois eu dei um append ali na lista, e depois eu peguei todos esses dados aqui, eu já fiz o scraping. O resto é opcional. No meu opcional, eu usei o Pandas para fazer o Pandas e o OpenPyXL, o XL, né, Excel, justamente porque ele vai fazer um arquivinho Excel. E o princípio foi basicamente o mesmo do outro ali, só aumentou o tanto de coisa que eu fiz, aumentou as especificações que eu fiz, tratamento dos dados, com aquelas coisinhas básicas de Python, né? Posição numa lista, procurar o tamanho, colocar uns condicionais. Se for com um tamanho menor, você não vai querer pegar, você vai querer deixar ele com outro formato. Enfim, essas coisas aqui são bem simples, não é necessariamente algo a ser explicado sobre o web scraping, né? Eu já rodei aqui, né? Ele está nesse interativo. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar ele assim de novo e vamos rodar o scrape e save to Excel. A gente vai colocar ele como função, Shift Enter, roda aí para nós, pega os dados aí para nós. E você pode ver que agora ele vai ter um Excel aqui. Aí deixa eu só entrar nele. Eu vou entrar nele usando a aplicação aqui, né? Porque se eu entrar pelo VS Code, o VS Code não sabe ler arquivos Excel. E tá lá. Acabei de criar. Deixa eu só aumentar aqui o tamanhozinho deles. Deixa eu só diminuir o tamanhozinho deles, que ficou muito grande. Não tá nem tão grande, nem tão pequeno. E basicamente tá aí. E é realmente isso daqui, o de cada um, né? Tem o rating deles, o ano de lançamento, o link, né? Então você tem aqui basicamente um monte de dados que você pode, sei lá, usar para fazer um site. Você pode fazer um site igual ao do negócio, pode fazer uma API, né, para servir no teu site. Você pode fazer, sei lá, você pode pegar os filmes mais lançamentos e falar quais que eu quero assistir, ou pegar gênero, talvez, e falar, tipo, separar, né, alguma coisa por gênero. Pode ser qualquer coisa, pessoal. É uma automação. Você pode falar, eu gosto de assistir filmes de terror. Quais são os filmes de terror recentes que, sei lá, tem notas boas e blá 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 e blá blá? Faz estatística aqui. É simples de fazer. Os dados você já tem. A parte principal é captar os dados. A análise deles é simples, você mesmo pode fazer depois. Você pode fazer até nisso daqui, né? Você pode criar aqui um gráfico aqui, porque eu acho que no OnlyOffice não vai estar tão dos melhores jeitos para criar um gráfico, mas depois eu mostro um outro exemplo no nosso amigo Sheets do Google, que lá dá para fazer umas coisinhas mais interessantes, né? Criar esses gráficos e tudo mais. Beleza, muito interessante, muito legal. Olha só, em poucos segundos, pouquíssimas linhas e de um jeito super simples, a gente já aprendeu a fazer o scraping do IMDb e pegar um monte de filme enfim, uma coisa bem útil aí que dá para você fazer vários tipos de coisa. Eu até citei alguns exemplos do que você pode fazer com esses dados. Esse outro aqui, vou até fazer o seguinte: t igual a 600 t print.
Eu podia fazer um vídeo aqui, blá blá, mas deixa assim mesmo. Só para deixar um print, porque se a gente rodasse esse, ele ia rodar de 10 em 10 minutos do Excel. Eu não vou rodar ele basicamente vai fazer isso, e ele vai mudar o nome do arquivo para a hora de agora, que ele executar, né? E o nome do arquivo, né? Movies, blá blá. Então é um bom jeito de você ir, é bem simples de você fazer. Você faz ele com while, né? Bota um while true e daí você coloca um time sleep. Esse time sleep aqui é o que ele faz. Ele espera um determinados segundos para fazer o resto do código. Só isso. Então é dele que eu estava falando lá em cima. Ele vai esperar 10 minutinhos. Vamos para scrape. Beleza. Antes da gente entrar no scrape, alguém aí já dormiu, gostou aí de ouvir a voz para dormir? Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Você achou legal? Como é que é? Eu estou sozinho neste universo, terra para os marcianos. Alô? Chatzinho, alguém escreve no Acompanhando. chat. Beleza, temos um vivo, o time, vamos lá. Chatzinho escreveu umas coisinhas, mas acho que não apitou a notificação. Lembra que eu vou deixar o arquivo depois, viu? O arquivo tá todo comentadinho. Ele tá linha por linha aqui, né? Ele explica o que cada linha faz. Se vocês precisarem depois. E eu vou deixar o vídeo gravado também. Beleza. Então vamos lá. Começar com o Scrape. O Scrape, como eu tinha falado, ele é um framework. Ele não é uma biblioteca. Qual que é a diferença? Você vai criar todo um arquétipo ali de diretório e tudo mais, que ele vai criar um projeto para você e você vai iniciar um projeto em Scrape, usando o Scrape, né, o framework do Scrape. No projeto, você pode fazer ele de uma forma bem mais robusta, eu vou falar melhor aqui. Mas enfim, para você iniciar ele, você vai dar uns comandinhos. Aqui, ele está explicando, ó, Scrape é um framework para fazer web scrape e tudo mais. Foi criado em 2008, blá blá blá. Ele fornece as ferramentas, blá 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 blá. Para você instalar ele, a gente já tecnicamente instalou no comandinho lá de cima, que é o pip install. Lá eu coloquei todos os outros, né? Você pode usar só aquele lá. Ou se você for usar só o scrape, você usa só esse aqui do scrape, tá tudo bem. Para você iniciar um projeto, você vem aqui no terminal, scrape, depois que você já baixou ele, depois que você está no ambiente, que você baixou ele e tudo mais. O meu aqui, aliás, ele não está no ambiente. Como que ele rodou? Eu acho que ele só não tá o terminal no ambiente, né? O VS Code tá usando o BIM, então deve estar tudo belezura. Então, a gente teria que estar no ambiente que está instalado ele, né? Teria que dar um source ponto, belezinha. Não tem? Por que eu tô no books, né? Então, beleza. Agora sim, eu voltei em um diretório, né? Agora sim, eu tô no Vend. Aqui eu poderia dar o comando scrape, start project, e aí o nome do projeto. Assim como você tem um monte de outros frameworks que você faz desse jeito, né? O React, blá blá blá. No nome do projeto, eu já criei um projetinho aqui, para eu não ter que ficar fazendo na mão aqui, porque ia ser muito trabalho. Você já vai ficar grande o tempo da aula, de ver a aula tá aqui já com 1 hora. Se eu fosse fazer na mão, ia ser muito trampo, até porque para achar o negócio do MDB já foi difícil. Então, beleza. Eu coloquei o nome aqui de Books Project. Aí eu coloquei ele desse jeito. Aí agora a gente vai para fundamentos. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente vai ter alguns arquivinhos, né? Deixa eu mostrar aqui os arquivos para vocês. São esses os arquivos. E uma pasta que a gente já vai vir com ela é os spiders, que a gente vai criar os nossos crawlers, né? Eu mostrei aqui algumas outras coisinhas, né? Aqui, ó. Eu ia mostrar um crawler, aqui, ó. Crawler é um robozinho, blá blá blá. Um crawler muito famoso, que é o mais famoso, que é o mais pica assim, é o Google. O Google é um crawler. O Google, ele nada mais é do que um gigantesco web scraper, né? Porque se você parar para pensar, isso aqui é um site. Por incrível que pareça, você dá google.com, ele é um site como qualquer outro. Assim como você entra, sei lá, num site de notícias, o Google ele é um site. Muita gente não vê ele desse jeito, vê ele como pesquisador. Mas a única coisa que ele faz é fazer esse scraping com inteligência artificial, com um monte de coisa, desses monte de sites, guardar informações deles, como por exemplo o link, e colocar aqui, ó, isso aqui é um A, né? É uma tag A, né? Um anchor.
Esse daqui é um ícone. Enfim, é um site como qualquer outro, né? Ah, o Google ele é um dos mais famosos de crawler desses aí, né? Ele tem até tem um nomezinho, né? O SEO é justamente a forma que o Google vai usar de critério para o crawler dele. Então, quando você fala, tipo, um site tem que ter um search engine, um otimizador de search engine bom, é justamente para o robozinho do Google conseguir ver o seu site e colocar o site aqui, né? Indexar o seu site aqui no Google. Então, tá lá. Aqui era o exemplozinho, né, do Beautiful Soup da Alice em País das Maravilhas. Crawlerzinho aqui, blá blá blá. Eu tenho esse outro site aqui, que é justamente o site do qual eu usei, que eu criei o projeto do Scrape, que é o Books to Scrape. Então esse site não é de verdade, é um site totalmente fictício. Ele dá um aviso aqui, né, que os preços aqui são tudo de mentira e tudo mais. Porque ele é um site usado para pessoas estudarem scraping e fazer scraping. Então ele é ótimo nisso, né? Ele, ao contrário de, sei lá, IMDb, não coloca uns nomes tão feios nas classes, eles colocam os nomes justamente fáceis para você não ter que ficar fazendo todo um rolê aí para você achar uma especificidade boa para você selecionar apenas um. Ele tem algumas páginas diferentes, ele tem uma página específica do livro, e é só isso, basicamente. E ele tem também, dá para você filtrar aqui por gênero. O principal que você vai ter que saber aqui vai ser que ele tem esse next aqui para ir para a próxima página. A gente está na página 1 de 50, né? E aí que você tem essa página específica dele. Beleza, beleza. Deixa eu ver, tem mais alguma outra coisa aqui. Tá, esse aqui é do User Agent. Isso aqui é a documentação do Scrape, bem legalzinho. Tem aqui a documentação do Spider, usei isso daqui para fazer o materialzinho aqui. Vamos lá. Então, primeira coisa, você tem esse crawler aqui, essa spiderzinha. Você tem um arquivo, né, da spider, ele vai estar desse jeito aqui. Aliás, ele vai estar desse jeito aqui, né? É apenas um pass aqui, né? Ele vai estar basicamente dessa forma aqui. Você vai criar aqui toda a lógica para fazer o parse. Então, tudo que você fez ali em cima, depois da requisição, né? Passado a requisição aqui é o parse. Aí você vai fazer toda essa lógica do parse. Eu vou querer pegar um link, vou querer pegar uma foto, tudo mais. Você vai fazer aqui nessa parte do Spider. Depois você vai ter que retornar um objeto e pronto, é isso. Você pode usar só isso daqui, esse único arquivo. Certo, está tudo pronto, se dá conta de fazer o scraping. Melhor até do que o scraping que eu fiz ali do Excel e do TXT. Só que a gente vai usar umas coisinhas a mais, a gente vai usar alguns outros arquivos. Então, a gente tem aqui, além do Spiders, né, que vai ter... Basicamente, você tem a pasta do Spiders e o nome do exemplo, do projeto e tudo mais. No meu caso é Books, né? Você faz um arquivinho novo aqui. Além disso, a gente vai ter o Items, que é muito importante, o Pipelines, que é outro bem importante, os Settings nem tanto, só que a gente vai precisar para uma coisa em específica, e a gente não vai usar, melhor dizendo, né, o Middlewares, mas ele também é importante, é bom você saber que ele existe. Vou explicar cada um aqui. Então, por exemplo, ele já vai começar desse jeito aqui com o nome, né? Ele vai estar o nome, no meu ele vai estar com o nome de Books, provavelmente, isso, Books. Quando você for rodar o seu crawlerzinho, você vai ter que rodar ele com esse nome. Beleza, beleza. A gente coloca aqui quais são os domínios permitidos. Por exemplo, se eu tiver aqui, nesse caso aqui, ele não vai ter nenhum link que vai redirecionar para fora do próprio site. Mas no caso do IMDb, vai que ele clica no link, tipo a Fanta, por exemplo, e ele entra num outro site, ele começa a fazer um scraping assim de um monte de H3 num site que não era para você ficar olhando o H3 dele. Então, tem essa, né? Você coloca aqui qual que é o site que vai ser permitido e tá lá. Você vai colocar qual que é a URL que vai começar o seu site, né? Ela é a primeira URL. Então, por exemplo, no meu aqui, a gente vai ter bookstoscript.com. A gente fecha isso daqui, deixa só isso, a gente dá um Enter, essa é a URL. Né? Ele estava dessa outra maneira aqui, porque eu fui, né, usando o Next e o Back, e aí ele vai mudando a URL para ficar mais bonitinha. Mas essa aqui é a página principal, é a página que a gente vai começar, é a página 0, né? Ele tem 1000
resultados aqui, ele está mostrando 1 de 20. A primeira página, a gente vai começar nela. Aqui eu coloquei só... Nossa, ele pulou lá para cima. Eu coloquei só example aqui, e aqui a lógica do parse, e aqui a gente vai estar só retornando. Aí a gente vai ter os seletores, né? Os seletores dele é quase a mesma coisa, só que eles são bem melhores, dá para você fazer um monte de coisa. Se você tem problema com especificidade, tipo no MDB, aqui não vai ter esse problema. Então você vai ter um exemplo aqui de parse usando seletores. Eu quero pegar um título e eu vou pegar o seletor CSS, então, de uma classe título. E aí depois eu tenho que colocar esses amiguinhos aqui, ó, para indicar que eu quero pegar o texto. No outro lá você colocava ponto text, talvez era mais intuitivo, beleza, eu concordo, só que, enfim, esse aqui é o jeito de você pegar, porque você está dizendo, declarando exatamente que você vai pegar o texto desse titlezinho aqui. Beleza, para pegar titles no plural, você vai usar get all. Aqui a gente usa o get, aqui a gente usa o get all. Se você usar apenas sem nada, sem o get, sem nada aqui, dessa forma como está aqui, você já vai pegar igual o get all. Né? É muito usado desse jeito também. O get all vai pegar a primeira ocorrência, aliás, o get vai pegar a primeira ocorrência, o get all todos, e se você colocar assim, ele vai pegar todos também, que estejam dentro dessa especificidade do seletor CSS. Lembrando que o seletor CSS ele vai usar as classes e tudo mais. Aí a gente tem um outro negocinho legal que é o XPath. A gente pode usar ele ao invés de CSS, que seria tipo essa sintaxe aqui. Né? Você vai pegar um title, e aí você pega o text dele, blá blá. Fica meio esquisito, mas ele é muito poderoso. Ele não é tão intuitivo, mas ele é bem poderoso. Se, por exemplo, talvez eu estivesse usando a extensãozinha aqui, ele tivesse com especificidade péssima mesmo, provavelmente ele usaria um XPath. Mas, deixa eu ver se a gente tem... Deixa eu fechar esse daqui, que ele está na IMDb. Vamos selecionar aqui esse card. Se eu vier aqui nele, eu consigo copiar o elemento, eu consigo pegar o seletor dele e tudo mais. Ele já está escrito aqui, eu posso só dar 2 cliques? Posso. Só que eu posso vir aqui copiar e eu posso copiar o XPath dele. Se eu copiar o XPath dele, esse exato elemento aqui, ele vai ser o que eu vou usar quando eu for estiver selecionando ele, né? No script. Beleza, tranquilão. Outra coisa que eu tinha que falar aqui, o que era esse daqui? É pegar um atributo, né? Então, quando você coloca text assim, você está pegando um atributo text. Você pode colocar qualquer outra coisa. ATTR é um atributo, né? Como se tivesse escrito ATTR lá ao invés de text. Ou um anchor, né? A gente pode pegar aqui o href. Beleza. A gente tem algum outro exemplo aqui e tal. Aqui pegou o getAll, aqui pegou o get. Aqui pegar com atributos também, a gente coloca um @, né? href. Depois a gente pode misturar os dois e aí começa a ficar interessante. Dá para misturar os dois, dá para você colocar um XPath e uma classe junto. Então, por exemplo, você pega aqui uma classe shout e ao mesmo tempo você pega um timer. Timer, para quem não sabe, é uma tag, né, que você tem em HTML. E aí você vai pegar o atributo datetime. Perfeito, topzão. Isso aqui é muito da hora. Meu site mesmo ele tem um negócio de time. Esse daqui, desse jeito, já funcionava. E por fim, o mais poderoso de todos é usar junto com a expressão regular. Dá para você pegar com a expressão regular. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. O que a gente pode pegar de exemplo aqui? Tá, deixa eu entrar em algum. Ok. Aqui a gente pode usar a expressão regular. Eu usei, né? Eu estou pegando um exemplo de propósito, eu sou um canalha, mas vamos lá. Aqui eu tenho duas coisas. Eu tenho in stock e aí depois eu tenho uma informação que talvez não seja tão relevante para a parte do in stock. Né? Então eu tenho two pieces of information aqui, dois pedaços de informação que não são correlacionados. Estão correlacionados. Então se eu for usar, por exemplo, quantos está no estoque, eu vou pegar só esse 22. Então eu não quero o resto, eu quero só o 22. Eu posso usar esse seletor aqui que ele já faz isso para mim. Eu posso fazer o tratamento com Python? Posso, mas dependendo de como você vai selecionar, talvez seja melhor usar a expressão regular. Foi o caso ali, eu vou dar o exemplo depois
no projeto para mostrar para vocês. Então, enfim, dá para você usar a expressão regular, é só você colocar regex, né, CRE, regular expression, e pronto, é só isso. Depois, aqui dentro do parse ainda, você vai retornar. Para quem viu na última aula, esse daqui também é um jeito de você retornar. Para cada vez que o código rodar, você retorna uma única vez ao invés de retornar todos os dados, que é o yield, né? Então, você vai retornar ele da seguinte forma, como um objeto. Ou como um dicionário, né? Para quem está mais acostumado com Python. Beleza, beleza. Outra coisa que você pode fazer aqui é fazer ele continuar indo para outra página. Dá para você fazer isso. É o caso do que a gente quer aqui. Afinal, a gente vai ter o next. Imagina se a gente pega 20 aqui, aí depois a gente tem que aqui mudar o URL dele, sei lá, aqui, mudar o URL dele, aí a gente pega mais 20, muda o URL, mais 20. Seria muito mais fácil se a gente pegasse os 1000 que tem de 1 a 20. Então, o que a gente faz? A gente pega esse botãozinho aqui do Next, e você pode ver aqui no canto, nesse canto aqui, deixa eu botar minha câmera bem em cima dele, você pode ver nesse canto aqui embaixo que a gente tem a URL. Então, não necessariamente você vai ativar o botão nem nada, você só vai trocar o URL, igual você faria, que nem eu dei no exemplo, vim aqui, troca o URL, só que você vai fazer isso de uma maneira automática. Você vai pegar o link e você vai, cadê aqui o negócio, blá, blá, cadê o código? E você vai falar que você vai seguir essa URL, que a URL vai ser o botão next, aqui, né? O botão, né, o anchor dele com o atributo href. Você vai pegar o link, basicamente, né? O que estava mostrando ali no canto da tela. Aí você vai falar, tá, segue esse link. Depois que você seguir o link, você vai fazer uma callback para o parse. Então você vai rodar de novo essa requisição. Então você vai pegar de novo todos esses livros. E você fica assim infinitamente. Aqui não vai ficar infinitamente porque eu coloquei. Se tiver o link, você segue. Então aqui a gente tem um de 50. Quando ele chegar na página 50, ele vai ter um back, só que ele não vai ter um next. Então esse daqui não vai rodar. E aí depois ele vai retornar todos os itens. Né? Depois de ter passado por tudo isso daqui, ele vai apenas retornar aqui todos os itens. Perfeito, coisa linda. Como que você retorna os itens? Você pode só retornar dessa maneira assim. Só que aqui a gente vai estar usando o item, que é um outro arquivo, que a gente vai usar também, para justamente separar. Ele vai ser a mesma coisa de um dicionário Python. A gente usar isso daqui ou um dicionário vai dar quase na mesma, só que ele tem uma estrutura melhor. Ele foi feito para isso. Então, o recomendado é que você use esse item aqui, né? Que ele vai estar no arquivo itens. A gente vai falar mais sobre ele agora. Então, os itens, eles são containers simples que você usará para coletar os dados com scraping. Aí são semelhantes ao dicionário Python, mas com funcionalidades adicionais. Beleza. Aqui a gente vai ter example, né? Porque é o nome do projeto. No meu caso seria books aqui, então seria books project, que é o nome que eu coloquei, item. E aí aqui a gente vai ter vários exemplos de item, assim como a gente teria aqui, por exemplo. É igual, a mesma coisa. Né? Título, link. Aqui no caso a gente tem título, link. Ele vai ser um script.field. Nesse caso aqui, eu quis demonstrar que dá para você já tratar o dado. Aqui você só vai colecionar o dado. Aqui não necessariamente precisa de um tratamento, só se for uma coisa muito, muito simples. Se for uma coisa menos simples, mas ainda for muito simples, você pode fazer aqui no item. Que aqui que eu fiz? Eu fiz uma funçãozinha que ele vai botar a primeira letra como maiúscula. Isso, né? O capitalize, eu acho que é isso, né? Botar a primeira maiúscula, porque tem o title, ponto title, enfim. Eu acho que esse aqui é a primeira letra maiúscula mesmo. E aí eu vou passar aqui que o título, ele vai ter a primeira letra maiúscula mesmo, né? Ele vai pegar essa funçãozinha. Isso aqui é útil em muitos poucos casos. Provavelmente o que você vai querer fazer para tratamento de dados mesmo é usar o próximo negócio que a gente vai explicar, que é o item pipelines, que é esse arquivo aqui, ó, pipelines. O pipelines, ele é um processo onde os dados que foram raspados, eles vão ser definidos como classe, chamados sequencialmente, né? Peraí, como é que é? São processos que eles vão ser processados. Ok, então você vai pegar os itens e você vai pegar, processar eles, né? Passar todo o tratamento que você precisar neles. Por exemplo, esse aqui de colocar a letra maiúscula no título. Como que você faz? Ele já tem aqui um exemplo, né? Você vai começar com ele assim, uma função processItem,
e aí você vai ter um pass, né? Aqui é porque ele tem uma lógica. Nesse exemplo aqui, eu só peguei um adapter. Um adapter eu importei, você não precisa do adapter. No meu caso, eu não usei adapter, você pode ver que eu não importei nenhum adapter. Só que o que que eu fiz? Eu peguei o item na posição rating. Do mesmo jeito que aqui em cima, quando a gente vai salvar, a gente coloca item na posição, o nome do item que a gente criou aqui embaixo, title. Então, item na posição title. É porque eu podia colocar algum outro nome, né? Porque... Mas enfim, item na posição title, item na posição link. Aqui a gente pode fazer da mesma maneira, né? Eu coloquei aqui item na posição rating, item na posição price, blá blá blá. Ou você pode usar um adapter, que aí você meio que pega o item, você vai pegar ele aqui do exemplo item, aí você passa para o item adapter e tudo mais, blá blá. E aí aqui o que eu disse? Eu vou pegar o título e se o título existir, a gente vai passar ele para a letra maiúscula. Aí a gente retorna aqui o item. Você tem que sempre retornar esse item. Aqui eu tenho um exemplozinho melhor, a gente depois vai falar sobre esses arquivos aqui do projeto que eu fiz, mas basicamente é isso. Você usou o pipeline, se você tratou os seus dados, você modificou alguma coisa neles, você vai ter que fazer uma configuraçãozinha no settings, né, no arquivo de configuração do negócio. Nossa, tá muito escuro, né, cara? Eu devia ter ligado essa luz antes, nem vi. Você vai fazer alguma modificaçãozinha, você vai ter que ir lá no configurações, pegar justamente essa linha que está escrito aqui, ó, Item Pipelines, ela vai estar aqui, ó. Você vai procurar ela aí, né? Vai estar escrita, ela vai estar desse jeito aqui, né? Comentada. O que você vai fazer? Descomentar ela. Só isso. Tem muito segredo. Ela é a única coisa que, para um projeto simples como esse que eu vou mostrar, você vai precisar fazer no settings. Nesse caso, né? Beleza, beleza. Agora você vai ter o middlewares. O middleware são plugins customizáveis que você pode definir comportamentos customizados para tratar requisições e respostas. Seria, por exemplo, a parte do headers, né, que a gente mostrou lá no Beautiful Soup. Aqui a gente vai tratar num arquivo separado. Não fica bagunçado. Você percebe que tipo cada coisa que ela é para fazer num lugar, ela é feita em um lugar separado. Se você fizer tudo junto, fica uma bagunça, que nem o que seria no Beautiful Soup. Então é melhor usar o scrape por causa disso. Ah, então, beleza, você pode modificar as requisições, blá 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 blá, antes de passar no Spider. Beleza, um exemplo aqui é você pegar e passar o headers, né, para ele. Aí você retorna ali um nonezinho. Beleza, só fala do user agent. Aí depois no settings, ele fala aqui o que tem, algumas coisas. Uma outra coisa que tem no settings é que você tem um parâmetro aqui, ó, para obedecer já o robots.txt, que eu tinha mencionado, e você pode marcar como false, sei lá. Vai que ele tipo, você roda o programa, ele trava e fala tipo assim, pô, essa URL aqui, o robô travou e não é para seguir ela. Aí você vem aqui, marca como false e seu programa vai rodar. Não tem problema em alguns casos você fazer isso. Tá aí para isso, né? Depois, agora sim, a parte de comandos, onde você vai poder brincar um pouco, você tem o Script Shell. O Script Shell é basicamente tipo, ao invés de você ter que vir aqui, onde você tem o seu Spider, você faz a requisição para o site e você vê se você tem, sei lá, alguma coisa com essa classe aqui, e aí se ela tiver, você, sei lá, dá um print, alguma coisa, você pode fazer isso num shell. Você pode usar aqui então, ó, Scrape Shell. Eu tenho aqui já um exemplo, eu vou usar ele mesmo. E aí o que que ele faz? Ele roda algumas coisinhas e ele me mostra uma lista de comandos que eu posso usar e ele me dá aqui a possibilidade de escrever algum deles. Se eu não colocar o URL, eu posso não colocar o URL, só colocar scrape shell. Só que aí eu teria que usar um fetch, né? E colocar o URL. No caso que a gente já fez essa requisição, ele pegou aqui todos os dados, blá blá blá, eu já posso usar aqui algum exemplo. Então, por exemplo, deixa eu pegar alguma requisição aqui, que eu peguei aqui o get, blá, blá, URL, rating, title. Vamos pegar o title aqui, vamos dar um negócio aqui. Ele pegou, não, meu Deus, o que que eu tô fazendo? Eu tô pegando, eu tô pegando title junto, não, eu só tenho que fazer a requisição. A book não vai ser o que a gente quer, né? A gente vai querer, na real, response. Como que eu sei que é response? Porque aqui tá escrito, olha, response, e a gente vai dar o quê?
Qual que é o nome aqui do que a gente está usando? Poxa, estava escrito ali da última vez. Mas enfim, é response ponto, né? Ele está escrito que é o response aqui que ele retorna no item. Acho que tinha um lugar que estava escrito certinho, mas enfim. Aí a gente dá um response, ele me retornou um título. Ele me retornou o título que tem esse primeiro negócio, que vai ser esse daqui, ó, Libertarianism for Beginners. Então, beleza, funciona. A gente pode testar aqui na prática, a gente não precisa, né, ver ali se está funcionando só rodando o projeto, né? Seria loucura. Beleza. Depois do shell aqui, a gente pode usar o crawl. O crawl é rodar o projeto, né? Então você daria um. Deixa eu cancelar aqui. Aliás, não é cancelar, né? Porque isso aqui é um script feito em Python, né? Então isso daqui não é o terminal do negócio, você não pode dar um Ctrl C. Você pode dar um quit, assim. Eu sou mais acostumado a dar um exit. E aí, beleza, agora ele vem pro bash. Aí a gente pode dar também o scrape crawl. Falta o Y. Crawl. Aí a gente coloca o nome, né? Que eu coloquei example, que já tem alguns certos comandinhos. Ele vai rodar todo o projeto. Eu posso colocar também esse daqui que significa output, né? Saída. Então, ele não só vai rodar e pegar os dados, mas ele vai salvar aqui no arquivo JSON ou no arquivo como separated value. E aqui tem uma diferençazinha desse O maiúsculo que ele vai sobrescrever ao invés de adicionar o arquivo. Por exemplo, se eu colocar com O minúsculo e eu tenho o arquivo txt aqui, cadê? Aqui, e eu venho aqui embaixo, ele vai só adicionando, só adicionando. Se eu coloco o maiúsculo, ao invés de adicionar, a cada vez que ele rodar de novo, ele vai substituir o arquivo. Enfim, é isso que ele faz. Deixa eu escolher esses dois aqui, que eu não quero ter eles aqui. Oh, yeah. Cadê? Só minimizar. Beleza. Ferramentas complementares. Essa aqui é uma parte que liga de novo com middlewares e tudo mais, que a gente não realmente vai usar essas partes aqui. A gente vai usar esses três aqui que são os principais, são bem simplesinhos, não tem muita coisa ali para aprender. E esses outros, os restantes ali, o middlewares e tudo mais, a gente pode usar algumas ferramentas bem úteis, que, por exemplo, seria você salvar diretamente no banco de dados, dá para você fazer isso, dá para você rodar na nuvem, dá para você fazer uma API direto com isso. Olha aqui, ele tem fazer deploy, agendamento, agendamento muito bom. No meu caso, o que eu faria? Eu faria só um simplesinho, eu viria no startup aqui, se você tiver num sistema Linux, no Windows também tem isso, né? Dá para você adicionar um script. Aí eu só colocaria aqui aí toda vez que eu iniciar o PC, mas não é tão útil, né? É melhor você fazer isso numa cloud e tudo mais. Então, para isso, tem algumas outras ferramentas que é bom deixar citado aí para quem quiser seguir mais no avançado. Então, beleza. Aqui tem os negócios mais gerais. Tá aí a explicação. Eu vou partir agora para mostrar o exemplo. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma coisa a comentar? Alguma pergunta? Vamos lá. Manda PV. Não, por enquanto não. Por enquanto não. Porque você é um professor muito bom, né? É difícil, sem dúvida. Beleza, então, tá tranquilo. Enfim, se Assim, né? alguém Mas depois tiver eu vou ter aí. que pegar essa gravação e vou ter que ver mais umas 2 vezes, né? Pelo menos para ir pegando na unha e fazendo, porque só assistindo é mais Tem um complicado. Mas arquivo assim, a também. explicação em si, o conceito em si está muito bem executado. Item. Beleza, beleza. Perfeito, então. Mas de qualquer forma, para quem estiver assistindo o vídeo, né, igual o PV falou que talvez vai assistir o vídeo depois, quiser colocar no comentário, ou eu vou colocar uns links também, algumas coisas na descrição aí, pra você pegar meu LinkedIn, alguns negócios assim, meu Discord talvez. Se quiser entrar em contato, fazer a pergunta, tamo junto. Aí agora a gente tem os exemplozinhos aqui, né, do projeto que eu fiz. Eu fiz ele justamente para fazer o scraping desse site de livros. O que eu vou fazer primeiramente? Eu vou definir aqui a URL, o nome, books. Ele já está importado aqui o scrape. Como eu vou estar usando um item, é bom eu definir o item primeiro, o que eu quero retornar. Então eu faria o seguinte, eu pegaria aqui, colocaria ao lado, iria vendo no site o que eu quero pegar, o que é interessante. Vamos analisar o site aqui, né? Vamos ver. A primeira coisa aqui eu tenho uma foto. Essa foto pode ser interessante, uma imagem aqui. Depois eu tenho esse rating aqui. Então as estrelinhas, mas é uma maneira dele fazer esse rating. Vamos pegar um inspecionar, a gente já tem aqui o inspecionar dele.
Por exemplo, se a gente pegar aqui esse rating, a gente descobre o seguinte. ah, Ele vai ter um monte de iconezinhos, uns seguidos dos outros. Aí a gente abre o ícone, não tem nada. Vai ser só o ícone. Caraca, como é que a gente pega isso daqui? A gente tem aqui, ó, na classe dele, tá vendo? Tá escrito 3, que é justamente o tanto de descrição dele. Então, assim, a vida tem dessas. É um jeito que você usaria o Python para fazer esse tratamento. Então, você pode pegar isso daqui já é a resposta, né? Se você fizer um seletor específico suficiente para pegar só esse atributo da classe, essa última parte dele, que seria o tree, né? Separar ele, um split, alguma coisa assim, depois pegar na lista, né, a segunda posição, enfim, a última, alguma coisa assim, já dá para você salvar em escrito por extenso, né? Outra coisa aqui que dá para você pegar, o link, talvez, dele, né? Como eu disse, a imagem, talvez você vai querer usar no site. Agora, se você só quer saber informações sobre os livros realmente, talvez seja mais interessante você só pegar o título, o preço, se ele está em estoque, quantos deles estão disponíveis. Só que você pode ver que aqui não tem muita coisa, não tem muitas informações. Você só tem a imagem, a avaliação, de um jeito bem, né? O título, sendo que, em alguns casos aqui, o título, deixa eu ver, ele está completo nesse title, né? Title é uma tag não, ele é um atributo que está nesse link aqui, que aí o título está completo. A gente poderia pegar por ele, ou a gente pode fazer um outro rolê. A gente pode falar que antes dele ir para a próxima página, para ir para o Next, a gente pode entrar dentro de cada um e pegar aqui o título completo, ou aqui, né, o título completo. Aqui a gente pode perceber que ele está dentro de um gênero, né, que é poesia. Então a gente pode pegar aqui o gênero, o preço já está aqui, né, na cara. A gente pode pegar se ele está em estoque, se tem ele em estoque, e, sei lá, colocar um booleano nisso. E a gente pode pegar quantos tem em estoque, que seria só esses 22. A gente não precisa pegar esse available, um negócio. Não precisa disso, né? Se a gente sabe que ele está em estoque, não precisa pegar o available, nem esses parênteses, nem nada, né? Já que são dois itens diferentes, né? A gente separa, trata ali os dados de um jeito mais bonitinho. Então, beleza. Aqui tem algumas outras informações, né? Que é o preço antes de imposto, depois de imposto, o imposto completo, né? Se ele está disponível, a disponibilidade dele, o número de reviews que ele teve. Beleza, tem alguns outros códigozinhos, coisas que podem ser úteis ou não, né? A tipagem dele aqui. Baseado nisso, a gente pode vir aqui nos items e criar. Então aqui eu peguei o seguinte, eu peguei o título, eu peguei o preço em libra, em dólar, em real, peguei essa nota dele, né, essa avaliação, peguei a disponibilidade dele, peguei o link, o estoque, o gênero e o review. Eu não necessariamente vou salvar todos esses dados. Você pode ver depois que eles não vão ficar salvos, talvez desse jeito. Eu creio que não. Talvez sim, não lembro direito. Mas alguns deles aqui servem mais para tipo complementar um ao outro, né? Então, beleza, que seria, por exemplo, sei lá, o URL, né? Enfim. Beleza, o que que a gente faz então? A gente pega aqui, importa esses itens, a gente diz aqui que a gente declara o item como sendo uma instância, né, da classe aqui do Books Item. E aí depois a gente pega a posição dele e a gente coloca nessa posição o seletor. Nesse caso aqui, o seletor do título ele já está pronto, né? Ele é simplesmente um H3. Aliás, ele é um link que contém um atributo title e ele vai estar dentro do H3. Então, beleza. Pega ali a primeira aparição dele e bota em title. A mesma coisa mais ou menos com o price, né? Esses são fáceis, né? Tá aqui o título, tá aqui o preço. Deixa eu puxar só um pouquinho para cá. Esse aqui no estoque ele é um pouquinho mais difícil, né? Então, o que que eu fiz? Eu peguei o price, o preço aqui, beleza, é facinho, né, pegar. E o rating, o que que eu fiz? Eu peguei aqui a classe lá,
A classe, ele vai estar star rating e depois ele vai estar o nome. Eu vou pegar só essa parte do nome. E eu já deixei aqui claro que eu vou pegar só essa parte do nome. Então, a única coisa que vai ficar salvo aqui é 1, 2, 3, esses nomezinhos assim. Então, só esse seletor já me fez todo o trabalho. Tanto que foi fácil só usando esses seletores. Tudo bem, que aí para você aprender os seletores, você tem que aprender talvez um pouco de regex, ou pedir, sei lá, para o ChatGPT fazer um regex para você, daquele negócio específico. Ou usar extensões, como eu mencionei aqui, que elas podem fazer isso. Você tem aqui nessa extensão, por exemplo, o XPath e tudo mais. Então fica bem de boa você trabalhar com essas ajudas assim, né? Beleza. Eu disse então que basicamente ele vai fazer essa requisição. Ele vai pegar aqui o livro. O livro seria tipo um card desse, né? Um exemplo desse. Ele vai pegar aqui todas essas informações. Todas essas informações estão aqui de fora, né? Então, o preço, o estoque, o rating, tudo mais, tá tudo aqui nesse card, né? Ou seja, nessa primeira página, num primeiro card específico. Beleza, aí eu digo, ok, agora que você já viu tudo isso, você vai fazer o seguinte, você vai pegar e seguir a URL do item URL. O item URL, ele vai pegar aqui essa URLzinha, né? Ele vai seguir para ela. Depois que ele seguir, ele vai também salvar esses itens aqui, beleza? Seguiu aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar primeiro aquele next também, né? E depois fazer todo o negócio. Só que para cada book, ele vai entrar na URL e vai fazer o parse book. Então o parse book é esse daqui. Para cada URL, para cada card, ele vai fazer o seguinte. Agora sim, ele vai pegar o estoque, ele vai pegar aqui, deixa eu ver o que mais, a disponibilidade, né? Ele vai pegar o gênero, que o gênero está aqui. Vai estar sempre nesses lugares, né? Toda a página vai ser meio que igual. Só vai mudar o conteúdo, né? O valor realmente das coisas ali. E ele também vai pegar o reviews, que vai ser aqui embaixo. Vai ser um TD, o último TD. Se não me engano, aqui tem 7, né? Ele vai pegar a 7ª posição. O que ele pegou, TR, né? Ok, ele pegou o 7º filho do TR. E ele disse que ele vai pegar o texto do TD. Enfim, ele vai fazendo aqui as especificações e tudo mais. As únicas coisas diferentes mais aqui que eu fiz foi o seguinte: no estoque, eu peguei o que tiver dentro do parênteses antes de available. Dentro do parênteses antes de available, 22. Então ele vai pegar só um número. Não só ele vai pegar o número, como aqui a gente tem um pequeno probleminha. Ele tem aqui em estoque e ele também tem em estoque aqui embaixo o mesmo valor. Então a gente diz que a gente vai pegar o primeiro, a gente também transforma ele em número, e a gente diz que se não tiver, a gente vai ser só zero, né? Afinal, se não tiver, provavelmente a avaliação vai ser zero. Beleza, a do estoque foi fácil. A do disponibilidade, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer quase a mesma coisa, né? Usando um regex, só que a gente vai pegar só esse in stock, né? Então a gente tem que pegar os dois itens, dizer que é o primeiro negócio do item, depois, aqui foi um rolê do caramba, cara. Depois a gente tem que pegar o texto, só a parte que está escrito desse jeito aqui, com letras minúsculas e maiúsculas. Aí eu vou dar eu vou excluir o último item. Esse daqui é um jeito no Python de excluir o último item. Eu posso colocar também aqui em pop? Posso, funciona do mesmo jeito. Só que aqui basicamente a gente vai falar a lista inteira menos a última posição, que seria -1. Então basicamente a gente exclui essa parte aqui e a gente fica só com essas duas, sendo dois itens de uma lista. Aí a gente dá um join com espaço, para não serem dois itens de uma lista, ser apenas uma string, e a gente deixa um espacinho. Perfeito, isso daqui foi o melhor tratamento, isso aqui eu demorei 1 hora para fazer, para pensar como que eu faria isso. Mas enfim, no final das contas ele vai ficar só a string in stock. Aí eu digo que a disponibilidade, né, availability, ele vai receber um true ou false, dependendo se in stock estiver nessa string. Perfeito, foi só esse tratamento que eu fiz. Deixou um código talvez um pouco mais curto, tal. Ou às vezes alguma pessoa, ao invés de usar list comprehension, faria um for itens, blá blá blá, in na lista. Mas enfim, se ficou de um jeito mais menos verboso, mais complicado, deixa na mão de Deus aí. Mas eu fiz desse jeito. Deixei mais ou menos comentadinho aqui. Tá bem intuitivo, né? Mais ou menos, se você praticar um pouco mais, talvez manje
um pouco mais do que está acontecendo, não fica tão difícil, né? À primeira vista pode parecer um pouco mais complicado, mas é só questão de costume, juro para vocês. Eu já tinha aprendido um pouco de web scraping, mas eu nunca tinha feito um projeto web scraping. Eu vi pessoas fazendo, vi algumas aulas, mas ficou só nisso daqui. Então bora lá. Ir logo aqui, porque tá acabando a bateria tanto do celular quanto do meu fone. Bora lá, o gênero vai ser esse breadcrumb aqui. É o terceiro filho. Então, um, dois, três. Poesia. Eu já ia falar errado de novo. Aqui a table, né, eu expliquei como é que eu peguei o review. E eu simplesmente disse aqui que o review vai ser um número, né? E eu posso verificar. Em Python você tem uns métodos bem legais que você pode verificar se uma string ela contém um número, se a string ela contém apenas alfanuméricos, se a string ela contém apenas alfabéticos, ou se ela contém dígitos, né? E se ela tiver dígito, ela vai pegar o número, senão ela vai pegar apenas zero, né? Aqui no caso vai, infelizmente, eu quis pegar porque eu achei que ia ter alguma diferença. Eu rodei o projeto depois e descobri que todas as reviews são zeros. Todas as reviews dos 1000 itens são zero. Então não adiantou muita coisa, mas pelo menos vai estar lá, né? Beleza. Eu fiz isso daqui. Teve algum tratamento, por assim dizer, mas foi diretamente no, tipo, ó, pegar o último negócio, sabe? Então foi um tratamento do seletor. Não foi um tratamento que aconteceu depois, né? Pós-processamento. Ah, beleza, ele fez o parsebook, ele vai voltar aqui, né? Terminou de fazer o parsebook. Ele vai vir aqui para a próxima página, que é aquele botãozinho de next. E para cada elemento ele vai fazer a mesma coisa. Nossa, parece que é muita coisa, né? Não parece que se você fosse fazer isso na mão, putz, seria muita coisa. Imagina, você tem que ver aqui com as informações, entrar, pegar as informações, e aí você vai seguir essa URL aqui. Aliás, fazer isso para todos, né? Faz para todos. Segue a URL, faz a mesma coisa para todos, segue a URL até a última. Nossa, é muita coisa. Com poucas linhas a gente fez isso. Acabou já tá salvo os dados. Eles estão meio feios porque ainda não houve tratamento. Aqui você vai retornar o item, né? Depois, ah, no outro parsebook também. No final, você vai retornar ele aqui. É só isso mesmo, você vai retornar. É isso que eu queria falar, né? É porque eu deixei um outro exemplo aqui no final de cada um. Você pode, ao invés de usar o follow, como eu deixei aqui também, né? Nos exemplos aqui, você pode usar o response follow, você pode usar o response request para você ir para a próxima página, né? Aqui eu deixei os dois exemplos, enfim, tá tudo documentadinho, por isso que essa arquivo é bem legal. Aqui a gente tem o tratamento, né, os pipelines. Fiz quase nada, cara. Olha que coisa simples. A primeira coisa que a gente fez foi, no máximo de estrelinhas são 5. Então, pô, faz um objeto aí, coloca 0, 1, 2, 3, 4, 5 e dá um assignment de números para eles, né? Assina para eles alguns números para eu, em vez de ter uma string com o nome do negócio, eu ter logo o número, né? Então ele vai ficar salvo em rating o número. Então basicamente foi isso que eu fiz o primeiro tratamento. Segundo tratamento, eu peguei aqui o preço estava retornando exatamente desse jeito. Então ele tem um símbolo de libra esterlina, ele é um string, afinal ele tem um símbolo junto nele também, blá blá blá. O que eu fiz? Eu tirei esse símbolo, eu transformei ele num float, para ele ser um número com ponto decimal, com ponto decimal, né, o ponto flutuante, ao invés de ser uma string. Aí depois eu fiz o seguinte, eu disse que esse price UK pounds, ele vai receber ele direto, né, porque tirou o símbolo, já está ali pronto, definido o negócio. Não precisa formatar nada. E outra coisa que eu fiz foi colocar o price dollar, eu basicamente multipliquei pelo quanto que está o câmbio, né, a taxa de câmbio do dólar, a mesma coisa pelo preço em BRL, e eu também coloquei que vai ser um float, né, assim como eu fiz no outro. E aqui, esse que talvez seja um pouco esquisito, quem nunca viu, é basicamente eu colocando que ele vai ter duas casas decimais, depois da vírgula, para ficar bonitinho como se fosse uma moeda mesmo, né. Então, o preço do UK, ele sempre vinha com essas duas casas decimais. O preço dos outros aqui, quando eu multiplicava, às vezes ele dava 4, 3 casas decimais, então eu fiz assim para ficar bonitinho. Basicamente, umas gambiarrinhas só. Só isso, acabou. É só isso. Também, projeto feito, eu vou rodar ele aqui agora. É exatamente esse aqui o comando, né? Vou fazer um Chromebooks e CSV. Eu vou deixar ele rodando.
Tá, é porque eu tô na página aulas, né? Eu vou entrar aqui então no. ahn, acho que é isso, né? Book Projects. Amém, senhor. É porque eu tava no diretório errado. Por isso que eu tava naquele diretório um pra frente, né? Eu voltei pra trás, tive que voltar de novo pra frente. E a outra única coisa que você tem que fazer aqui é vir aqui e descomentar esse pipelines. Ele tá rodando bem rápido. Se eu subir aqui um pouquinho ele e ver o que que tá acontecendo, ixi, nem dá. Muita coisa ao mesmo tempo. Nossa senhora. Mas ele é rapidinho. É 1000 itens aqui, mas vai ser até bem rapidinho. Dado que eu tô pegando bastante coisa e uma vez para cada página, então é uma coisa bem, assim, que ia requerer bem bastante processamento. Mas terminou aqui, né? Parou de rodar por causa disso. Ele rodou aqui, como eu coloquei um output, ele já me retornou aqui um books.csv. Antes da gente verificar esse books.csv, o que eu ia fazer? Vamos só olhar aqui. Aqui a gente tem algumas informações. Essas informações aqui, ó, quantos itens foram raspados? 1000, né? Justamente 1000 itens daqui. Ele tem algumas informações que são úteis, né? Caso você, por exemplo, se você não sabe se você pegou realmente todos os 1000 livros, você viria nesse lugar aqui para olhar. A gente pode ver aqui que a gente pegou a disponibilidade, blá blá blá, o gênero, tá tudo certinho, o rating aqui, tá tudo certo, o estoque, blá blá blá, título, URL. Então, tá ok aqui. Né? Para cada item ali ele fez isso. Ah, belezinha. A parte mais difícil realmente é a dos seletores. Tirando isso, o resto foi mamão com açúcar, eu acho, né? Eu diria aqui. Não teve nada tão difícil, né? Isso aqui foi bem de boa. Isso aqui é porque exigiu um pouco mais de cabeça para pegar ali um seletor certinho. Vamos abrir aqui o CSV. Então, o que a gente vê o CSV ele é desse jeito, né? Ele fica um do lado do outro mesmo. Você pode ver que ele tem umas coresinhas diferentinhas para ficar melhor de visualizar. Então, aqui, ó, a disponibilidade está branco, aqui também está branco. Gênero aqui, ó, tá poesia, tá aqui branco, tudo mais. Então, tá tudo certinho, né? Tá o preço aqui, tudo bonitinho, os outros números. Só que assim fica feio demais. O que a gente pode fazer? Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir aqui um novo documento de sheet do Google. Sheet do. É tipo um Excel, né? Beleza, fizemos um novo aqui. E aí a gente faz o seguinte: a gente vem em arquivo, a gente vem importar. A gente pode fazer um upload, ou você pode só pegar e arrastar aqui. Eu vou colocar para ele procurar. Vou pegar aqui o Book CSV, no caso ele pegou dos meus arquivos recentes, né? Como eu acabei de abrir aqui no VS Code. E beleza, aqui ele coloca tipo separador, você pode colocar CSV aqui, né? Que é vírgula, né? Comma separated, né? Vírgula, valores separados por vírgula. Ou você pode colocar detectar automaticamente, ele já vai ver, né, o que é, e vai substituir a planilha. Substituir a planilha é uma coisa legal porque a gente está num documento novo. Vou deixar isso bem claro. A gente importa os dados e Chablau. Ó, todos os 1000 livros, tudo bonitinho. Eu vou fazer só o seguinte. Vou pegar essas três aqui e eu vou colocar elas para alinhar na direita. Ou melhor, será que eu coloco no meio? Fica melhor não? No meio, isso. E essas aqui também eu vou colocar para alinhar no meio. Oh yeah. E esse aqui a gente pode deixar ele um pocão maior. O título aqui também, que é muito importante deixar ele maior. Tá lá. Olha o que a gente deu conta de fazer. Ele até traduziu aqui de false, né? Porque tá num valor que realmente é um booleano lá, né? Ele traduziu para verdadeiro. A gente pode pegar aqui também, olha, e colocar para moeda. No caso aqui provavelmente não vai funcionar direito porque eu tenho valores com vírgula. E deixa eu colocar aqui, formatar. Texto, não, número. Moeda arredondada. Por que você não tá pegando, meu amiguinho? Moeda. Não funcionou. Normalmente o que ele faria era colocar um RS aqui antes, né? Então você já pega o dado tratado, só deixa ele bonitinho aí. Mas enfim, tá aí.
né, basicamente. A aulinha, o que que vocês acharam? Vocês acharam isso aqui poderoso? Acharam legal? Acharam interessante? Vou levar como um sim, hein? As palminhas e tudo mais. Mas ele é muito, assim, poderoso, né? Porque olha o tanto de item. Às vezes o da formatação de moeda é por causa de ser ponto ao invés de vírgula Sim, talvez. sim, é por causa. É exatamente por causa disso. Ah, sim. Exatamente. É porque ele tá com ponto ao invés de vírgula e ele tá em português, né? Aí em português a gente usa vírgula para separar a casa decimal, no inglês ponto. Uhum. Eu lembrei disso porque eu tinha aconteceu o mesmo erro. Você falou, eu já fui lembrando também. Verdade, é isso daí mesmo, boa. Mas cabia só mudar ele aqui e tal, alterar e depois trocar ali. Ou ficar com o negócio em inglês, né, certinho. Ah, mas o que eu fiz? Eu deixei aqui também um link, eu vou deixar aí para se vocês quiserem usar aí, trabalhar com isso daqui. Ele é um site que ele mostra empregos. Para quem está vendo o vídeo também pode acessar o site, eu vou deixar na descrição. E sei lá, você pode pegar cada item aqui, você pode separar por quanto que ele paga, a hora, o tipo de trabalho, quantas horas ele pede, o schedule aqui, enfim, estrelinha dele, reviews, tem um monte de informação, você pode separar aqui, só pegar de uma página mesmo, coisinha simples, pode fazer até com o Beautiful Soup, se quiser. Só para ficar um exercíciozinho, o PV falou que ia ser uma boa, passar uma coisa aí pro pessoal fazer também, eu pensei que ia ser maneiro. Quem quiser fazer o scraping aí desse site, é um bom site, tá tudo escrito de um jeito certinho, ao contrário de MDB, vou ser hater aqui do MDB para sempre. Mas cara, assim, tu olhar para uma lista tão grande dessa, e tipo, ela tá certinha, você pode verificar. Vamos verificar aqui nela, aliás. Vamos pegar aqui, ó, Libertarianism for Beginners, ele tá com estoque de 19. Vamos ver aqui. Esse aqui do livro do Atlas, né? Da Ayn Rand, eu acho. Ele tem estoque 19. Vamos entrar nele. E a gente tem aqui estoque 19. E o preço dele tá. Cadê? O preço, ele tá em UK Pounds, tá 51,83. Ele tá aqui 51,83. Então, a gente fez certinho, cara. Muito da hora isso aqui, não é? Imagina só. Imagina agora se eu viesse aqui e colocasse, sei lá, onde que tem aqui, sei lá, dados, fazer gráfico, tem algum rolê aqui, ferramentas, fazer gráfico, tem um kit de fazer gráfico, você poderia ver porcentagem, qual que é mais caro, sei lá, muito, qual gênero tá mais caro. Eu fiz um desses aí também. Mas enfim, cabe aí a análise, tratamento, tudo mais que você tiver com a sua criatividade. A gravação eu vou parar por aqui porque já está bem grandinha. Ficou bem mais curto do que o outro ainda, ficou pelo menos uns 30 minutos mais curto. Mas eu vou parar aqui a gravação, vou deixar tudo aí na descrição. Eu tô com o fone ele deixa eu fazer até tal hora. Então quem quiser ajudar aí, mandando um pix, deixar na descrição aí para comprar um fone que preste, não precisar, eu vou usar o headset mesmo. Eu vou deixar todas as informações aí. Entra no meu LinkedIn, o arquivo também vai estar aí na descrição. Quem quiser pegar o arquivo, tudo documentado aí, eu vou deixar o diretório, né? Que aí ele já vai ficar com esse projeto aqui também de scraping feito. Você não precisa fazer ele do zero. Mostra para os amigos aí e fala: olha que da hora, assiste essa aula aqui, olha o arquivo que ele fez. É nóis então, obrigadão. Como é que é? Deixa uma estrelinha no GitHub. Deixa o estreia no GitHub, isso também é muito importante. Porque o arquivo, mais do que a aula quase ninguém vê, ela tem quase 2 horas aí. Ainda mais ao vivo, né? Os heróis estão aqui, queria agradecer a todo mundo aí que está na aula ao vivo, que quase ninguém veio mesmo. Mas é bom porque fica um negócio gravado, dá para mandar para as pessoas, é um curso, às vezes, até para mim, se eu esquecer alguma coisa, fica por aí na internet. E brigadão aí.